Encerra sua participação no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Duelo contra o Figueirense. Mesmo se vencer, a Ponte não entra no G4 por conta da vitória do Juventude ontem em cima do Guarani. Em relação ao time titular, duas novidades. No gol, Igor Vinhas deve ser o titular com ausência de Ivan. E Apodi deve ser utilizado no ataque, na vaga de Moisés, que não deve ficar à disposição por conta de um problema muscular. Agora sim, trazendo destaque do Guarani, qual é o primeiro destaque do Bugre, Marquinhos? Tudo bem, Júlio Nascimento? Tudo certo e por aí? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani acabou perdendo, para a equipe do Juventude, 1-0, jogando na cidade de Caxias do Sul e terminou o primeiro turno com 21 pontos conquistados. Sexta-feira que vem, abertura do segundo turno contra o CSA. Técnico Felipe Conceição espera a volta dos jogadores que não participaram da partida de ontem porque estavam em tratamento médico. E segura aí, Júlio, a informação é da Rádio Bandeirantes. Rickson, meio-campista, jogador que estava no América e pertence ao Botafogo, está chegando para reforçar o Guarani. Júlio. Comercial que perdeu por 3-1 para o São Bernardo na semifinal da Série A3. Sábado que vem, no 1º de maio, Leão do Norte precisa de 2 gols para levar o jogo para os pênaltis. Botafogo, Botafogo, orgulho de... Darlen é o destaque, empate do Botafogo, sem gols contra o Operário. Fora dos gramados, Gerson Garcia renunciou ao cargo de presidente da Botafogo S.A. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente... Na despedida do interino Andrei Lopes, Palmeiras enfrenta daqui a pouco o Atlético Mineiro às 5 horas no Allianz Parque, com destaque para a volta do zagueiro Gustavo Gomes. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Depois da goleada sobre o Flamengo, São Paulo mantém a confiança no trabalho de Fernando Diniz e vai esperar as eleições para definir o futuro do técnico. A renovação do Fernando Diniz ou a proposta por Rogério Ceni será tema apenas para 2021. Corinthians. Salve o Corinthians. Gemerson rescinde contrato com o Mônaco para acertar com o Corinthians. Zagueiro de 28 anos, ex-Atlético Mineiro, assinará um contrato até junho de 2021. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, qual é o seu primeiro destaque? CH, boa tarde. Oi, Júlio, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Há muito tempo nós não tínhamos um Campeonato Brasileiro da Série A tão equilibrado. Que jogo assistimos ontem no Maracanã entre Flamengo e São Paulo, goleada do São Paulo 4-1. E olha que o Flamengo perdeu 2 pênaltis. Aliás, o São Paulo com o Volpi defendeu 2 pênaltis para valorizar o trabalho do goleiro São Paulino. Que campeonato, hein? E por pontos perdidos, nesse momento, o São Paulo, com 3 jogos a menos, é o líder da competição. Não me lembro, nos últimos tempos, que o Campeonato Brasileiro é de pontos corridos, tamanho equilíbrio no final do primeiro turno. Gleger Zorzin. Análise técnica da Bandeirantes. Tudo bem, Gleger? Qual é o seu destaque? Boa tarde, Júlio. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Vou dar o destaque na Série A também. A vitória do Corinthians. Eu queria dar o destaque ao Wagner Mancini, que pegou um time aí totalmente desacreditado, beirando, a zona de rebaixamento. Ninguém acreditava mais no Corinthians. E o Wagner Mancini foi lá e, aos poucos, me parece que vem ajeitando esse time do Timão. Já é o 10º colocado com 24 pontos. E olha, no último final de semana, no sábado, venceu nada mais, nada menos que o fortíssimo e até então líder Internacional de Porto Alegre. Carlos Batista. Tudo bem, CB? Boa tarde para você. Qual é o seu destaque? Bandeirantes Esportiva está no ar nesta segunda-feira, feriado, dia 2 de novembro, com os trabalhos técnicos de Joels Cardoso, gravação com Sérgio Ricardo, Gil Kleber, que também é o coordenador técnico. Estamos, inclusive, no ar pelo YouTube. Pode acompanhar a nossa transmissão. Estamos de volta em Rádio Bandeirantes Campinas, no YouTube, também no Facebook. É só acompanhar lá com imagens, tanto o nosso programa, Bandeirantes Esportiva, como também a Jornada Esportiva já com o Leandro Bolles, Ponte Preta e Figueirense,
na sequência da Bezona. Produção comigo, Júlio Nascimento, os comentários de Carlos Henrique, Glegas Orizim, Valdemir Gomes e também Carlos Batista, que é o nosso comandante de esportes. Reportagens com Marcos Luiz e Antônio Lupe, e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Carlos Batista. Tudo bem, CB? Boa tarde para você. Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. A Ponte enfrenta o Figueirense daqui a pouco. Esse jogo é importante para a Ponte porque precisa virar com 30 pontos. Ela tem 27. O ideal seria virar com 32. Num total de 64, metade da competição, metade dos pontos que vai precisar para subir. Mas com 30 pontos não é ruim. Para a Ponte é importante e é importante também para o Guarani. A Ponte joga por ela e joga pela equipe do Guarani, porque o Figueirense tem 19 pontos e com a derrota do Guarani ontem, se o Figueirense vencer, vai a 21 pontos e fica junto com o Guarani. Portanto, Ponte jogando por ela e também pelo Guarani nessa tarde, com a transmissão de Leandro Boles aqui na Bandeirantes. 4 horas e 8 minutos. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Quer abastecer com conforto e segurança? Posto Flamingo, após obras BRT. E BM Brasil Veículos, há 13 anos com o que há de melhor no mercado. Veículos novos e usados, todas as marcas e modelos. Acesse bmbrasilveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. BM Brasil Veículos, veículos novos e usados. Há 13 anos trabalhando com o que há de melhor no mercado. Todas as marcas e modelos. Compra, venda, consignação, financiamento e mais. Atendimento com equipe especializada para proporcionar o melhor negócio. Faça uma visita. BM Brasil Veículos, na Avenida Brasil 1614, em Campinas. Acesse bmbrasilveículos.com.br. A BM Brasil compra seu veículo e você já sai com o dinheiro em menos de 24 horas. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você só encontra na Luitex. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje tem a sequência da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Já, em 5 horas. Palmeiras, que está inclusive escalado com a volta do Gustavo Gomes, enfrentando o Atlético Mineiro, jogaço de bola que o Edu Pinheiro vai estar acompanhando aqui no plantão da Rádio Bandeirantes. Ontem, vitória avassaladora do São Paulo contra a equipe do Flamengo pelo placar de 4-1. O Corinthians acabou vencendo com gol de Davó, que agora é Matheus Davó no timão.
a equipe do Internacional pelo placar de 1-0, também dando uma respirada. O Santos derrotou o time do Bahia por 3-1. Foram os jogos dos times paulistas na Série A. Na Bezona, a Ponte encerra o turno contra o Figueirense, 5h30, a transmissão do Leandro Bolles. Vitória e Brasil de Pelotas empataram sem gols, Cruzeiro venceu o Paraná 2-0, Sampaio meteu 3 no Oeste, já foi, né? Chapecoense 2, Confiança 0, Avaí 1-0 para cima do América, Operário e Botafogo 0-0, grande partida do Darley no gol. O CSA venceu o Náutico por 3-1 e o Cuiabá venceu o CRB por 3-0, Juventude derrotou o Guarani. Chapecoense 40 pontos, Cuiabá 36, América 35, Juventude 31. Assim fecha o G4 no primeiro turno. A Ponte pode alcançar no máximo a 5ª colocação em caso de vitória, a 8ª colocada com 27. O Guarani encerra o primeiro turno no 13º lugar com 21 pontos. E no rebaixamento, o Figueirense, que deixa o Z4 se vencer hoje, tem 19, o Náutico tem 19, o Botafogo tem 18. Oeste, 7 pontos. Primeiro time fora do Z4 é a equipe do Cruzeiro, com 20 pontos. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. A Associação dos Aposentados e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas e outras categorias de Campinas convida você para ser sócio e se beneficiar de muitas vantagens, como Clube Andorinhas, 2 colônias de férias em Praia Grande e Ubatuba, plano de saúde, Unimed e beneficência, corpo jurídico, dentistas, passeios e viagens e muito mais. Ligue 3733-1930, Rua Doutor Quirino 550, Centro. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter café. Para o seu momento especial, bom mesmo é Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado, os produtos Café Moraes são compostos dos melhores grãos escolhidos e selecionados de grandes produtores do Brasil, com a mais alta tecnologia e com o exclusivo processo de torra e moagem que garantem um café forte encorpado. A combinação dos melhores grãos proporciona ótimo sabor e aroma único. Tem o Café Moraes tradicional, Café Moraes Gold Superior 100% arábico e também o Café Moraes Expresso 100% arábico em grãos. Sabor forte e marcante com o melhor tipo de café do Brasil. Sabor, cheiro e textura que tornam a sua experiência completamente deliciosa. Encontre o Café Moraes, o café forte por natureza, nos melhores supermercados e atacados da região de Campinas. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue no horário comercial 3241-7229 ou então acesse para saber mais cafemorais.com.br. Café Moraes. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. E o torcedor do Guarani já está procurando aqui ficha, histórico, quem é Rickson, quantos gols, idade. Nos conte mais sobre esse jogador que você deu em manchete aí, Marquinhos.
Legal, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Informação exclusiva da Rádio Bandeirantes. Rickson, jogador que foi uma indicação do técnico Felipe Conceição. Você se lembra que o Felipe, na sua chegada, ele declarou que, em havendo a necessidade de reforços, indicaria para a diretoria do Guarani. Pois bem, a Rádio Bandeirantes apurou e chegou a informação que Rickson, meio-campista, atua também como volante, está sendo contratado. Jogador de 22 anos, pertence à equipe do Botafogo e estava emprestado à equipe do América de Minas Gerais. Indicação do treinador. É o primeiro reforço que o técnico Felipe Conceição pede para a diretoria do Guarani, hein, Júlio? Sempre elogiando o elenco, mas claro que de olho também na necessidade do Guarani. Rickson, 22 anos, revelado pelo Botafogo, 11 jogos pelo América nessa temporada, se aproximando aí de um acordo com o Guarani, Glega Zorzinho. Eu conheço muito pouco o jogador, mas se foi indicação do Felipe Conceição, eu acho que está muito bem avalizado. É um jogador ainda jovem, né? E o Felipe é um cara inteligente, um cara que vem fazendo um trabalho muito bom à frente do Guarani. Teve aquela derrota ontem para o Juventude, mas o Guarani jogou muito bem. A gente vê num time padrão de jogo, a gente vê num time organizado, a gente vê um time criando oportunidades. Isso é que é o mais importante. Então eu acho que o Guarani acerta, sim, viu, Júlio? É um jogador que o treinador conhece. E acho que contratações pontuais são sempre bem-vindas. Então eu gosto aí da contratação do Rickson. E você, Carlos Henrique? Nitidamente, né? Pelo menos pela avaliação do treinador, o setor é carente, né? Tanto é que ele improvisou Bruno Silva ali e tirou o David do time. Então, na avaliação do treinador, as peças que tem aí são insuficientes. Eu conheço muito pouco o jogador, não é? Chama atenção que não serviu para o Botafogo, que está lá embaixo, e não serviu para o América, que está lá em cima. Mas isso acontece no futebol. Às vezes você tem disponível um cara de qualidade no grupo que, por algum motivo, pela cabeça do treinador que está comandando, o jogador não reúne condições. Enfim, acho que vale a tentativa, a aval do treinador, e, por enquanto, o treinador está com moral no Guarani. Vale a contratação. E você, Batistão, Guarani buscando aí mais um volante, o Rickson, de 22 anos, primeira temporada dele fora da equipe do Botafogo, não teve muitas oportunidades, indicado pelo técnico Felipe Conceição. Eu não conheço o jogador, não tenho na mente nenhuma referência de ter visto atuando, mas o que chama a atenção é que ele fez 11 jogos pelo América Mineiro no comando do técnico Flávio Conceição. Fez um gol. Ele é meia/volante. Então, o Conceição o conhece. Se ele está indicando, significa realmente de que é um jogador que pode dar certo. 22 anos, é bastante jovem, é um volante /meia ou meia/volante, mas é versátil. Ele atua, segundo as informações, em várias partes do campo. Não é tão ofensivo, mas tem possibilidade, sim, de ajudar o time do Guarani. Então, a indicação aí é que vale, nesse caso, né, do não conhecimento assim aprofundado do jogador, o que está valendo a indicação do atual técnico do Guarani. Júlio. Muito bem, a gente vai abordar também sobre o Guarani, o jogo de ontem contra o Juventude, mas antes eu quero falar sobre o Ponto 10 Restaurante, que está aberto para o seu almoço todos os dias, com o melhor self-service. Conheça a grande variedade e qualidade do Ponto 10 Restaurante. Carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cerveja gelada, atendendo de acordo com os protocolos de segurança da saúde. Mas você também pode pedir e retirar no restaurante ou então pelo iFood e receber na sua casa. Ligue 3234-4390. 3234-4390 é Ponto 10 Restaurante. E aí, Marquinhos, sobre o jogo de ontem contra o Juventude? Olha, Júlio, um resultado que ninguém esperava, né? O Guarani, pelo menos um ponto, tinha a vontade de conquistar em Caxias do Sul, mas acabou amargando o resultado negativo e a primeira derrota do técnico Felipe Conceição. Aqui um trecho da entrevista do treinador falando não somente do resultado, mas das peças que foram utilizadas e o que o Guarani poderá tirar de proveito já para a partida de sexta-feira contra o CSA.
eu não gosto de fazer análise individual, mas o Murilo, assim como os outros, tem a sua importância. Todos são importantes para o elenco. Quem entra, quem sai, quem começa jogando, quem entra no decorrer da partida. E perguntas assim não vêm ao caso. Nós tivemos 15, 16 atletas participando da partida e só de um jogador que vem entrando. O Cristóvão também era titular da equipe e hoje se comportou bem como suplente, entrou. O Murilo a mesma coisa, é um cara que trabalha, tem evoluindo diariamente e a gente vai continuar trabalhando para todos. O Guarani não vai sair dessa situação, não vai continuar crescendo dependendo de apenas um atleta, e sim de todos. Tanto o Murilo quanto os outros são todos importantes. Eu vou continuar trabalhando para todos e o dia a dia diz quem está melhor no momento para jogar. É assim que a gente trabalha, com justiça, com lealdade, e os atletas sabem disso. Felipe, claro que pelo menos a intenção era somar um ponto fora de casa, o que acabou não acontecendo. Gostaria que você nos explicasse as alterações que foram processadas e se o gol que o Guarani acabou tomando de forma infeliz acabou desestruturando a equipe. Não, acho até que reagiu positivamente ao gol. Uma bobeira, um lance infeliz ali da nossa defesa. E aconteceu o gol, mas a equipe soube reagir, soube ir crescendo com a partida, assimilou bem um gol e a gente criou situações de gol. Terminamos o primeiro tempo criando situações de gol e voltamos para o segundo tempo do mesmo jeito. Felizmente hoje a bola não entrou, mas o time mereceu um resultado melhor, principalmente fora de casa. Quando ao jogo do Vitória, houve uma evolução grande, a gente buscou a vitória o tempo todo. E a equipe está de parabéns. O desempenho vai trazer mais pontos para a gente e é nisso que a gente tem que focar, continuar crescendo. As alterações foram feitas, algumas questão física, o Rafael cansou no final e parou de ser aquela presença diária boa como ele e a gente conseguiu dar um frescor ali, a gente conseguiu empurrar mais o Eliel e o Cristóvão também, 2 atletas mais frescos na partida, o Murilo para distribuir a jogada e abrimos o Bruno para fazer uma saída de 3, conseguimos até algumas situações em cima disso, não que antes não estava conseguindo, acho que a gente passou o segundo tempo todo rondando a área do adversário, criando situações, felizmente hoje ela não entrou, faz parte. Bom, Júlio, jogadores estarão retornando às atividades amanhã, sexta-feira jogo contra o CSA no Estádio Brinco de Ouro. Bidu, Vagninho, Didi, jogadores que estão em transição, são aguardados pelo treinador para a partida de sexta-feira. Júlio. A mesma pergunta que eu fiz hoje de manhã para o CH, Gallagher, eu te faço, o Felipe Conceição batendo na tecla que o desempenho foi melhor do que o resultado. Você concorda com isso? Concordo, Júlio. Concordo, sim. O Guarani criou inúmeras oportunidades, né? Teve bola na trave. Renanzinho mesmo perdeu 2 gols praticamente feitos, né? Então eu acho que o Guarani está no caminho certo. Claro que você vai lá no Sul, né, enfrentar uma equipe que está aí dentro do G4, é sempre muito difícil. Então não dá para a gente ficar analisando o resultado, sim a performance do time. E eu gostei. Estava na transmissão ontem, disse isso. Acho que o Felipe... A gente não via o Guarani com um padrão de jogo. A gente não via um Guarani criando oportunidades. E hoje a gente vê um Guarani vencendo jogos, né? Quando enfrenta um time como o Juventude, que vai brigar aí por uma das vagas, enfrentando de igual para igual, criando oportunidades, tendo chance até de empatar e até mesmo virar o jogo. Então eu gostei. Gostei do que vi, acho que é importante isso. O time está ainda em evolução, né? A gente percebe um time que pode ainda crescer dentro da competição. Então acho que o torcedor tem que ficar muito animado com o trabalho do Felipe, que é um cara muito competente e deu um jeito, sem dúvida nenhuma, técnico, tático, nesse time do Guarani, Júlio. E aí, CH, você citou hoje pela manhã já, né? Gostou do volume de jogo do Guarani, o Felipe Conceição dizendo que se o Guarani mantiver esse nível, vai brigar por coisas maiores aí no segundo turno. Eu prefiro ficar atento ainda ao que foi produzido e esperar pouco a pouco, né, como é que as coisas vão transcorrer. Porque o elenco é curto e, de repente, pode acontecer algo que ninguém espera e ninguém deseja. Algumas contusões, essa coisa toda que é natural no futebol, e aí a situação pode se inverter. Mas, por enquanto, eu quero dizer que, primeiro, eu tenho que sacramentar e enaltecer a qualidade do adversário também. Não é fácil jogar com o Juventude lá.
Então, por isso que eu considero o resultado normal. O Guarani merecia uma sorte melhor na partida. Só que essa coisa de justiça, o futebol, não adianta você falar sobre isso, porque justiça é uma coisa que o futebol não apresenta às vezes. E foi o caso da partida de ontem. O Guarani teve volume, teve organização, foi um time calmo, teve chance para poder empatar o jogo minimamente e não aconteceu. O Juventude foi competente, ou teve sorte, ou foi preciso, ou contou com a ajuda dos deuses do futebol. De qualquer maneira, o que aconteceu para a Juventude não aconteceu para o Guarani. Faltou uma perninha ali para poder empurrar a bola, a chamada última bola, para o Guarani minimamente empatar. Mas eu estou gostando, porque você assiste o Guarani e você percebe que é um time que tem um treinador. Você assiste o Guarani e vê que tem um trabalho por trás. Individualmente, eu acho que algumas peças deixaram um pouco a desejar. Nós que pedíamos o Arthur Rezende, né? De começo, ele não rendeu a mesma coisa que ele tem rendido entrando durante as partidas. Eu acho que esse foi um ponto negativo, por exemplo. Acho, por exemplo, que o treinador demorou um pouquinho para mexer no time. Talvez se ele mexesse um pouco mais cedo, ou no intervalo, ou até 20 minutos do segundo tempo, talvez a sorte do jogo pudesse ser outra. Mas não dá para ter certeza. O fato é que o que eu gostei, eu tenho que destacar. O desempenho foi bom, o resultado não foi bom, mas o desempenho foi bom e eu acho que o Guarani, trilhando esse caminho, tem tudo aí para fazer vários pontos, mais pontos até do que fez no primeiro turno. E você, Batistão, que transmitiu o jogo, né, a vitória do Juventude aí, numa infelicidade do Romércio, o que você acha aí para a sequência do campeonato, pensando aí em desempenho do Guarani e também sobre a derrota ontem contra o time gaúcho? A derrota foi extremamente ruim porque o Guarani poderia ter virado com 24 pontos. Mesmo número de pontos do América Mineiro ano passado, quando o Felipe Conceição fez um trabalho excepcional, pegando o time na zona de rebaixamento e levando até na última rodada da competição em condições de subir. Mas a derrota não pode ser encarada como um desastre. O Guarani guerreou, lutou, batalhou, criou oportunidades e nenhum time vai atravessar o campeonato inteiro sem nenhuma derrota. O futebol é um jogo de erros e foi o que aconteceu ontem. Um erro da defesa do Romércio, de uma joelhada na bola e a bola entrou. Eu tenho convicção de que este jogo deveria ter terminado empatado e com gols. 2-2, por exemplo, seria o placar mais justo por aquilo que apresentaram Juventude e Guarani. Porque o Juventude, por aquilo que apresentou, também não merecia derrota, assim como o Guarani não merecia derrota. Agora, existem derrotas e derrotas. Claro que o torcedor não gosta de derrota, nós também que trabalhamos na imprensa de Campinas não gostamos de derrotas, porque a derrota ela tira os pontos, ela mexe no emocional, e ela faz com que o time não saia do lugar. O Guarani ainda pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo de resultados, né? Tem um jogo do Brasil de Pelotas amanhã, e tem essa questão do Figueirense também. Se o Figueirense perder esse jogo para a Ponte, daqui a pouco é muito importante para a equipe, as pretensões do time do Guarani. Mas o que o torcedor tem que pensar é o seguinte: a derrota ela vai acontecer. Mas quando a derrota acontece dessa forma que aconteceu, ou seja, o Guarani vendendo caro, muito caro a derrota, ou seja, o adversário para vencer o Guarani, para conseguir os pontos em cima do Guarani, ele tem que suar sangue. Ele tem que sair de campo com os órgãos prolapsados, se for o caso. Não pode vender uma derrota muito fácil. O que estava acontecendo antes com o Guarani é que qualquer time, em qualquer situação, vinha e batia no Guarani com enorme facilidade. No caso de ontem, não. Bolas nas traves, criando oportunidades. O Renanzinho teve 2 grandes oportunidades. É muito jovem, não pode ser cobrado, mas pode ser orientado. Precisa um pouco mais de frieza na hora da decisão e tomar a decisão corretamente. Enfim, gostei muito da apresentação do Guarani. Evidentemente não gostei do resultado, mas entendo que foi injusto. O resultado correto seria um empate, um ponto,
E se um ponto acontecesse, estaria dentro daquela previsão que eu fiz antes. Você se lembra disso? Eu estava trabalhando com 5 pontos e um empate nesse jogo contra o Juventude. Lamentavelmente não aconteceu. Não há motivo de preocupação, porque o Guarani teve comportamento. Ele foi um time bem organizado, um time bem preparado pelo seu treinador. E se isso acontecer, que eu acho que é o que vai acontecer daqui para frente, tem condições sim o Guarani de fazer um segundo turno muito melhor do que fez no primeiro. Marquinhos, você volta daqui a pouco com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. É isso mesmo, vai pintar, pinta na Saci, uma marca que faz você se sentir em casa e que tem sempre um serviço exclusivo para ajudar na hora de pintar, decorar ou renovar as suas paredes. Um exemplo, a consultoria de cores é um serviço exclusivo oferecido pela Saci Tintas, com o objetivo de demonstrar para você como vai ficar o seu ambiente antes mesmo de você pintar. E o melhor, hein? Com as maiores marcas de tintas do Brasil, Coral e Souvenir. Ah, e tem mais. Na Saci tem todo tipo de tinta. Imobiliária, industrial, automotiva, impermeabilizante, tintas para proteção de madeira e acessórios para qualquer fase da sua obra. É isso aí, amigo ouvinte da Bandeirantes. Quer pintar e economizar? Pinta na Saci. São mais de 30 lojas para atender você e, com certeza, uma bem pertinho da sua casa. Bandeirantes! Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Quer abastecer com conforto e segurança? Posto Flamingo, após obras BRT. E BM Brasil Veículos. Há 13 anos com o que há de melhor no mercado. Veículos novos e usados, todas as marcas e modelos. Acesse bmbrasilveículos.com.br. Sócio campeão do Guarani Futebol Clube. A promoção do programa para o mês de novembro está imperdível. Serão sorteadas 2 bolas autografadas, 2 camisas douradas comemorativas ao título de 78 e mais 250 cachecóis personalizados do Bugrão. Você, estando adimplente, ajuda a manter o Guarani mais forte e concorre a prêmios. Sorteio dia 25 de novembro. Acompanhe o resultado pelas mídias sociais e no site oficial sociocampeão.com.br. Seja sócio campeão. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Guarani dominou, vai pra bola, Crispim partiu, levou pra linha de fundo, bateu cruzado, o zagueiro falhou, entrou, pé canhoto, bateu, Didi, entrou, bateu, é gol! Gol do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! De 34 minutos passados do segundo tempo, a bola pela esquerda, partiu Crispim numa jogada espetacular, de perna canhota, bateu cruzado, Arthur Rezende bateu na bola e Rafael Costa chegou para tocar da bola, meteu no fundo do gol e ela fez... Rafael Costa faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Gol de centroavante, oportunista, determinado, iluminado, se contundiu, mas conseguiu tocar a bola para a rede. Está caído no solo neste momento, mas fez o gol do Guarani na raça, na determinação, na coragem. É o artilheiro do Bugre para empatar o jogo, Rafa Costa. Rafa Costa significa rede, a bola pro fundo do gol do Vitória. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso.
Rafael Costa, 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 Rafa Costa, camisa 9. Autor do gol e empata o jogo no Barradão. Guarani 1, Vitória 1. Hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Jogada trabalhada pelo lado esquerdo da equipe do Guarani, Batista. Primeiro Lucas Crispim meteu o cruzamento, a bola chegou a tocar do Arthur Rezende e sobrou para o Rafael Costa. Mesmo desequilibrado, o atacante do Guarani conseguiu fazer o gol. E o Thiago Carleto pegou por trás. Falta perigosa. Deveria ter sido advertido pelo árbitro. Empata o jogo o Guarani. Rafa Costa. 1-1 em Salvador. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. BM Brasil Veículos, veículos novos e usados. Há 13 anos com o que há de melhor no mercado. Todas as marcas e modelos, estoque atualizado diariamente. Parceria com os principais bancos para garantir o melhor negócio. Compra, venda, consignação, financiamento e mais. Assessoria com equipe especializada. BM Brasil Veículos, Avenida Brasil 1614 em Campinas. Acesse bmbrasilveículos.com.br. A BM Brasil compra o seu veículo e você já sai com o dinheiro em menos de 24 horas. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. A Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer as melhores soluções para cada necessidade. Cada cliente é único, então cada solução também deve ser. Visite o site unioneseguros.com.br ou faça uma visita na sede própria da Avenida Orozimbo Maia, 1636, no Cambuí, em Campinas. Faça a cotação pelo telefone 3234-1548 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 99365-8643. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 até as 18 horas. Vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde. Portanto, é preciso proteger a nossa saúde e de nossa família. A Unione atua com planos para a pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e, principalmente, o reajuste. Peça um orçamento sem compromisso. saúde@unioneseguros.com.br. Não deixe para depois aquilo que você precisa fazer agora. Ligue 3234-1548. Unione Seguros. Bandeirantes.
Alô, torcedores da Macaca! A loja da Ponte Preta está de volta e de cara nova. Conheça a loja 1900+, com novos produtos, novo layout e, claro, com toda a linha 1900. Conheça a loja feita para o torcedor da Macaca, que fica no estádio Moisés Lucarelli, o majestoso. E confira as novidades. Não se esqueça de usar a máscara de proteção. Contato pelo WhatsApp 19 97409 2737. Loja 1900+. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, vamos à ficha técnica e eu convido aqui o nosso repórter Antônio Lupo, que daqui a pouco traz também todas informações detalhadas da Ponte Preta para a ficha técnica do jogo. 5h30 tem Ponte Preta e Figueirense. A Ponte está escalada, Lupe? Pronta e definida pelo técnico Marcelo Oliveira, com 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita, com a 71, Léo Pereira. Na zaga, 3, Luizão e 44, Rayan. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, 5, Dauan, 75, Barreto e 10, João Paulo. No ataque, 22, Apodi, 9, Matheus Peixoto e 11, Bruno Rodrigues. Já o Figueirense também já está pronto e escalado pelo técnico Elano, com 12, Sidão, 32, Lucas Carvalho, 4, Alemão e 3, Victor Oliveira. Na esquerda, com a 30, Brunetti. No meio-campo, 31, Pereira, 50, Matheus Neres, 98, Dudu. No ataque, 10, Marquinhos, 90, Bruno Michel e 19, Everton Santos. Apita o jogo, Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentaristas com credibilidade e reportagens com muita informação. Apoio Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Quer abastecer com conforto e segurança? Posto Flamingo, após obras BRT. E BM Brasil Veículos. Há 13 anos com o que há de melhor no mercado. Veículos novos e usados, todas as marcas e modelos. Acesse bmbrasilveículos.com.br. Carlos Batista. Quero falar com você sobre o Posto Flamingo. Fica na Avenida John Boy do Lope, 460, próximo ao Shopping Unimart. O Posto Flamingo agradece aos clientes a fidelidade e a paciência pelos transtornos causados nestes 2 anos de obras do BRT. Há 35 anos no mercado de revenda de combustíveis, sendo o pioneiro na implantação de GNV em Campinas. O atendimento no Posto Flamingo é feito por equipes altamente treinadas para garantir sempre o melhor serviço. Por exemplo, a troca de óleo é realizada por especialista em lubrificação. O Posto Flamingo convida toda a clientela para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos nos tanques de armazenamento, mostrando assim a transparência com a qualidade Shell.
ganhe um café expresso no abastecimento. Posto Flamengo, anote aí o endereço. Avenida John Boy Dunlop, 460, próximo ao Shopping Unimart em Campinas. Bandeirantes! Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Voltamos com o Antônio Lupe para atualizar ainda mais sobre a Ponte Preta. 5h30 tem Leandro Boles. Já o Boles dá uma palhinha aqui também no programa. Vai dar o recado para a Ponte Figueirense, o encerramento oficial do primeiro turno da Bezona, Lupe. É isso mesmo, Júlio. A Ponte encerra o primeiro turno da Série B daqui a pouquinho contra o Figueirense. Lembrando, se a Ponte vencer a equipe de Santa Catarina, não entra no G4 por conta da vitória do Juventude ontem em cima do Guarani. A Ponte chega ao máximo aos 30 pontos, já o time gaúcho está na 4ª colocação, tem 31 pontos. A escalação já foi divulgada, a Ponte confirmada com o Igor Vinhas no gol da Ponte. O Ivan vai passar por uma cirurgia no punho direito, vai ficar fora aí mais ou menos, ainda não foi determinado um prazo oficial por parte da Ponte, mas quando se trata de uma lesão de ligamento de 2 a 3 meses, segundo alguns especialistas, então o Igor Vinhas, recuperado de uma lesão muscular, está confirmado no gol. Léo Pereira mantido na lateral direita e o Apodi também está no time, mas vai jogar um pouco mais no setor de ataque, no setor ofensivo, ao lado do Matheus Peixoto e também do Bruno Rodrigues. Outra novidade é o retorno do Guilherme Lazzaroni na lateral esquerda. A Ponte encara um Figueirense que tenta sair da zona do rebaixamento, tem 19 pontos ganhos, é o primeiro dentro do Z4, um time que tem o segundo pior ataque da competição, marcou apenas 12 gols e tem uma campanha como visitante não muito boa. São apenas 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas a equipe do Figueirense, que vem até Campinas para pelo menos virar o turno fora do Z4. Voltando ao assunto Ivan Quaresma, na última sexta-feira a gente aguardou a entrevista coletiva do do médico Felipe Abreu, que é o responsável pelo departamento médico da Ponte depois da saída do Nishimura, que foi trabalhar na CBF, e existia uma grande dúvida porque o Ivan, segundo nota publicada pela Ponte, já vinha sentindo dores no punho e depois fez uma nova bateria de exames e foi detectada aí a necessidade da cirurgia. E o doutor Felipe, ele explica e fala se o Ivan Quaresma estava jogando no sacrifício nessas últimas rodadas da Bezona. A situação do Ivan já estava sendo monitorada, tá? A comissão técnica, a presidência e o atleta já estavam todos cientes. E até o momento não havia nenhuma necessidade tanto de afastamento ou de tratamento cirúrgico. Tá? O atleta estava bem, né? Estava tendo uma performance que não estava sendo limitada em momento algum por essa queixa que ele tinha apresentado. Estava fazendo todos os trabalhos ali de fisioterapia e não tinha por que ele ficar fora de partida e o atleta não estava jogando no sacrifício. Tá? Atleta, aqui a gente respeita o que ele fala, tá? Nós também temos a nossa responsabilidade profissional, tá? E a gente não pode colocar nenhum atleta em uma situação de risco, especialmente se o atleta não concordar. E o Ivan, óbvio, né? Ele tem uma importância muito grande, né? A gente sabe, um atleta que tem sido convocado para a seleção nacional, representa muito pro clube, e ele também, a gente... ele seguiu o mesmo protocolo que a gente faz com todos os atletas, né? Conversa, tem esse feedback do atleta, se o atleta realmente tem condições, se está bem, se está seguro, e se de acordo com a nossa avaliação, se ele está apto. Então, assim, em nenhum momento o atleta ele entrou no sacrifício para a partida, ele foi pressionado a entrar, e a gente foi monitorando essa situação, né? Como a gente faz com diversos casos aqui no clube. A gente tem a rotina de fisioterapia, o atleta aderiu e, infelizmente, né, chegou num momento que o atleta se queixou de dor. A gente refez toda a avaliação, né, avaliação clínica, com exame de imagens, consultamos um profissional especialista da área fora do clube e foi consenso, né, de que, nesse momento, para o Ivan, para a saúde dele,
a melhor saída era realmente optar pela solução cirúrgica. Tá? O atleta concordou, tá? A diretoria concordou, a comissão técnica, e assim, eu acho que foi um negócio conduzido assim, da maneira mais clara possível aqui para todos os profissionais envolvidos dentro do clube. Em nenhum momento a gente pode colocar o atleta, expor o atleta a uma situação de jogar lesionado, jogar com dor, jogar inseguro, né? Porque fundamentalmente ali a gente tem uma responsabilidade ética, né, da relação médico-paciente. Ele é o atleta, mas aqui para nós médicos ele é um paciente. A gente tem essa responsabilidade que a gente não pode romper em nenhum momento esse limite. Ainda em relação a essa situação do Ivan, né, se o atleta demonstrasse para a gente insegurança, uma queixa de dor mais limitante, ou até a gente percebesse que isso eventualmente estivesse afetando a performance dele, seja nos treinamentos ou na partida, a gente não teria problema nenhum em recorrer a um dos outros goleiros. Nós temos 4 bons goleiros aqui, né, que acho que todo mundo do clube tem segurança para o momento que precisar, esses atletas vão corresponder. Esse é o Dr. Felipe Abreu, então, explicando um pouco mais essa questão do Ivan Quaresma, que então está fora aí de um período longo da Ponte na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Igor Vinhas, notícia boa, está recuperado e hoje é o titular da meta da Ponte contra o Figueirense. A bola rola daqui a pouquinho, Júlio. Eu quero falar sobre Igor Vinhas. Clegas Orzin será o substituto do Ivan nesses próximos jogos. Antes eu queria dizer que o Ivan não deve, que nem o doutor explicou muito bem, né? Que perguntado se o jogador estava jogando no sacrifício. Não tem como, Júlio. Contusão de punho é complicadíssimo. Eu tive uma contusão de punho, sei como é que funciona, é muito dolorido. O dia a dia, os treinamentos, até mesmo os jogos. Então não acredito também que o Ivan estava jogando no sacrifício. Deve ter agravado um pouco mais aí a lesão e nada mais justo do que ir lá e fazer uma cirurgia para ficar 100%. Quanto ao Igor Vinhas, eu acho que está muito bem substituído o Ivan. O Igor Vinhas, todas as vezes que foi chamado aí na equipe titular, foi muito bem. É claro que faz muitos jogos que ele não joga, é claro que está há um longo tempo aí sem ritmo. Se eu não me engano, o Lupe foi contra o Novo Hamburgo, né? A última partida do Igor Vinhas, então faz muito tempo já. Mas o Igor sempre, todas as vezes, né, que entrou, foi muito bem. Eu acho que a Ponte está bem representada no gol. Tanto o Ivan quanto o Igor Vinhas sempre deram conta do recado. E o torcedor pode ficar tranquilo que nesse setor do campo a Ponte, sem dúvida nenhuma, está muito bem guardada, viu, Júlio? E aí, CH, as novidades da Ponte para encarar o time do Figueirense, só podia de volta, numa função diferente, o Igor Vinhas assumindo aí essa vaga do Ivan Quaresma. Qual a sua expectativa, CH? Olha, eu não concordo 100% com a escalação, não, mas eu quero me ater a uma situação que eu tenho colocado constantemente desde que o Marcelo assumiu o time da Ponte. O comportamento do time, a calma do time e a obediência tática. Esses são os fatores determinantes para mim, para que a Ponte tenha menos problemas diante do Figueirense. Porque se você olhar o elenco, você vai olhar assim o Peixoto. Uns escalariam, outros não. Só que quem está fora não é tão melhor que o Peixoto, e o Peixoto que está jogando não é tão pior ou melhor do que quem não está jogando. É muito tênue o comparativo individual, porque o elenco todo está sem confiança. Num outro momento, talvez os jogadores desenvolvessem um outro jogo. Nesse momento, não. A Ponte, primeiro, ela tem que vencer o jogo. Virar com 30 pontos, o Marcelo ter mais um tempinho ainda, para ver se ele encontra o caminho, que por enquanto ele não encontrou. Eu discuto, eu colocaria o Bruno Reis, por exemplo, no lugar do Barreto. Eu colocaria o Camino no lugar do João Paulo. Eu não escalaria o Peixoto mesmo com a contusão do Moisés. A única coisa... E outra coisa, para mim o quarto zagueiro tinha que ser W. Carvalho e não Ryan. Eu acho que essa dobra tem chance de dar certo, porque faltam atacantes. Eu acho que o Apodi dá muita profundidade e também entra muito bem na diagonal e também tem fôlego para poder fazer a recomposição. E seria incorreto, não injusto, incorreto tirar o Léo do time. Ele começou na última partida titubeante, mas depois se acertou. Então talvez aí uma sequência de jogos ainda solidifique mais ele como lateral direito titular da Ponte. Aí o Marcelo ganha o Apodi
O Apodi tem que jogar. Sempre tem que jogar. Mas uma outra função talvez funcione. Talvez. Ele tinha que fazer algo diferente. Eu acho que algumas coisas têm chance de dar certo. Mas eu questiono muito, vou repetir. Ryan, eu questiono Barreto, questiono Peixoto e questiono João Paulo. Que a Ponte tenha sabedoria, calma, tranquilidade, porque não precisa dar espetáculo. Eu nem vou cobrar o final da partida desempenho. Eu vou cobrar resultado, e resultado único que interessa para a Ponte é a vitória, Júlio. E você, Batista, qual a sua expectativa para o jogo da Ponte daqui a pouco contra o Figueirense com essa escalação nova do técnico Marcelo Oliveira? Eu também não vou cobrar desempenho. A vitória é o que interessa. A Ponte precisa vencer o jogo. Eu também não gosto da entrada do Ryan. Ele já vinha muito mal antes da contusão. Ficou aí um tempo longo, inativo, voltou contra o CRB e estava muito mal, lento, chegando atrasado em todas as bolas no primeiro tempo daquele jogo. Foi substituído no intervalo. O W. Carvalho, embora não seja canhoto, é melhor do que o Ryan. Então tem que escalar os melhores. Não concordo também com a entrada do Barreto, porque ele foi muito mal na partida diante do CRB, na derrota contra o CRB. Concordo plenamente com a entrada do Léo Pereira. Começou meio titubeante, mas conseguiu se recuperar e terminou entre aqueles que se salvaram daquela derrota trágica para as pretensões da Macaca. E o Apodi, ele já jogou nesta função. Não sei se o Lupe tem de bate-pronto, se não tiver não tem nenhum problema, mas ele jogou com o Brigatti, em algumas oportunidades fazendo a segunda linha. Então, na ausência do Moisés, o Apodi tem que jogar. O Léo Pereira será mantido por méritos, por meritocracia e, evidentemente, que o Apodi não pode ficar fora do time. O Camilo, entendo que deveria jogar nesse time, no meio-campo, ao lado do João Paulo, não escalaria, não. Talvez o ideal seria escalar aí um time jogando em casa com apenas um volante, que seria o Dauan, mas o técnico opta por 2 volantes. O Marcelo Oliveira, no caso de uma derrota, ele fica na corda bamba. A única maneira que ele tem de permanecer como treinador da Ponte é vencendo o jogo. Comparo mais ou menos com uma situação lá do Fernando Diniz. Vai rodada a rodada. Então, se ele ganhar o jogo, ele permanece como treinador para mais uma rodada. A Ponte está na 8ª colocação para um time que chegou a ser líder e estava dentro do G4, terceiro colocado. Foi a colocação que a Ponte estava quando ele assumiu o time. Para a 8ª colocação, um negócio desastroso. Então tem que ganhar de qualquer jeito essa partida diante do Figueirense. E se não ganhar, a situação fica muito ruim. Eu torço para uma grande vitória da Macaca. Perfeito. Agora são 5 horas. Já a gente fala com o Leandro Bolles também. Nesse esquenta de Ponte Preta e Figueirense. Tá na área, ele chegou, hein? 5 horas em Campinas. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Quer abastecer com conforto e segurança? Posto Flamingo, após obras BRT. E BM Brasil Veículos. Há 13 anos com o que há de melhor no mercado. Veículos novos e usados. Todas as marcas e modelos. Acesse bmbrasilveículos.com.br. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentaristas com credibilidade e reportagens com muita informação. Apoio Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso.
A Associação dos Aposentados e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas e outras categorias de Campinas convida você para ser sócio e se beneficiar de muitas vantagens, como Clube Andorinhas, 2 colônias de férias em Praia Grande e Ubatuba, plano de saúde, Unimed e beneficência, corpo jurídico, dentistas, passeios e viagens e muito mais. Ligue 3733-1930, Rua Doutor Quirino 550, Centro. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas. Trânsito. Região do terminal rodoviário tem movimentação intensa na volta do feriado. Motorista reduz a velocidade pela Doutor Pereira Lima, na área de embarque e desembarque do terminal. No entorno, pela Doutor Mascarenhas, o trânsito é intenso entre a Doutor Ricardo e a Barão de Parnaíba. Invista no seu futuro. Faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Bandeirantes Esportiva. Você sonha trocar o seu carro ou comprar um carro novo? Você precisa conhecer a BM Brasil Veículos. Há 13 anos no ramo de veículos novos e usados, trabalhando com o que há de melhor no mercado. Todas as marcas e modelos, estoque atualizado diariamente. E para garantir o melhor negócio para você, tem parceria com os principais bancos. Assessoria com a equipe especializada para garantir as melhores opções de um bom negócio e satisfazer os seus clientes, os interesses dos clientes, compra, venda, consignação, financiamentos e muito mais. A BM Brasil Veículos convida você para conhecer todas as suas possibilidades de negócio. Anote aí, por favor, o endereço e faça uma visita. É a Avenida Brasil, 1614, no Jardim Guanabara, em Campinas. Se você quer saber um pouco mais, acesse o site bmbrasilveículos.com.br. Anote aí o telefone 19 é o código de área e o número 3241 1133. 3241 1133. Pode sonhar, a BM Brasil Veículos realiza. E se você quer vender o seu veículo, aproveite, hein? A BM Brasil compra o seu carro e você já sai com o dinheiro em menos de 24 horas. BM Brasil Veículos. Muito bem, 5 horas e 3 minutos. Deixa eu pegar aqui um boa tarde de Leandro Boles. Vai dar o recado já, Ponte Preta e Figueirense. Tudo certo por aí, Lelê? Fala, meu caro Júlio Nascimento, um grande abraço para você, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes de Campinas, mais uma vez juntos, daqui a pouquinho, a Macaca em campo, a expectativa de um bom jogo, a Ponte precisa vencer, terminar bem este primeiro turno, não deixar os times que estão lá no G4 escaparem, e é de fundamental importância vencer o Figueirense, que não faz uma boa campanha, luta para sair da zona do rebaixamento, mas a Ponte jogando em casa, mesmo não tendo a presença do seu torcedor por conta da pandemia, tem que vencer, fazer prevalecer o fator casa. Alguns atletas estão devendo, eu acho que podem render mais, o próprio técnico Marcelo Oliveira também. Enfim, a Ponte tem que encarar o jogo de hoje como uma verdadeira decisão para terminar bem este primeiro turno da competição. 5h30, já tem bola rolando no Majestoso. Nós vamos estar juntos aqui na Bandeirantes, meu caro Júlio Nascimento. Exatamente, já bola rolando no Majestoso, com a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Rapidamente aqui algumas mensagens pelo nosso WhatsApp. Sou o André Vanderlei, estou na Paraíba, em João Pessoa, torcendo para Macaca. Mando um abraço aí ao Oswaldo Tanaka, que está ouvindo o jogo pela Rádio Bandeirantes. Abraço aí, então, pro Vanderlei e também pro Oswaldo Tanaka, todo mundo na audiência. Excelente a decisão da diretoria. Convenhamos que essa zaga também queima qualquer goleiro. Boa estratégia de tirar o menino Ivan, Ricardo Monteiro de Mogi Guaçu. Escreve aqui. Gostei da atuação do Guarani. Acredito que o time vai evoluir ainda ao longo do campeonato. É o Ricardo escrevendo. Grande atuação, mais uma vez, do sistema defensivo do Guarani. O Romero, apesar do gol contra, é um jogador que tem potencial para crescer e é um bom substituto para o Didi. Escreve o Luiz. Espero que dê certo, mas a pior fase da Podi na Ponte foi nesta posição. Escreve aqui o Roberto, final telefone 0095. Obrigado pela mensagem.
O Diego está apostando na vitória da Ponte 2-1 com 2 gols de Matheus Peixoto. Escreve aqui o nosso ouvinte, José. Acho que o Guarani vai brigar por coisas maiores no segundo turno. Estou confiante com o trabalho desenvolvido pelo Felipe Conceição. Tomara que a vitória da Ponte venha, senão vai ficar a feia coisa para o Marcelo Oliveira, que vai cair. Escreve o nosso ouvinte aqui, final telefone 8837. São as mensagens dos nossos ouvintes. Tem chapéu, Gelson? Não? Ah, tá, você fez um olhar aqui diferente. Deixa eu seguir aqui com as mensagens, então. Boa tarde a todos, vamos para cima, Macaca, avante, Ponte Preta. Marcelo Oliveira, força. Escreve aqui o Ronaldão. O Rô Silva. O Guarani ontem teve azar. Muito volume de jogo, mas faltou um pouco de pontaria. Estou satisfeito também com o trabalho de Felipe Conceição. Obrigado pela mensagem. São aqui os nossos ouvintes. Final telefone 9563. Coloque uma figurinha para alegrar a tarde. Obrigado pela figurinha. Vai passar o jogo pelo YouTube? Não, o que passa é o Leandro Bolles. A imagem do Leandro Bolles. Se você tem curiosidade para saber como é um trabalho desenvolvido aí por uma equipe esportiva. Com o uniforme da Band, viu, Júlio? Isso, a narração estará lá no YouTube. Com uniforme e tudo, né, Boris? Isso, uniforme da Band, aquela camisa azul marinho, que é sensacional. Tá de máscara nova já, Boris? Já, acabei de receber, através de Carlos Henrique, o Bate Pesado, e também de Gil Kleber, já estou com elas. Sensacional. Carlos Batista, seu destaque final, sua expectativa mais uma vez, CB? Olha, Júlio, a expectativa é de vitória da Ponte. A Ponte precisa desse resultado positivo. Claro, é evidente que seria interessante que a Ponte mostrasse algum futebol, mas eu não estou nem pensando nisso. Se a Ponte fizer uma péssima partida, na era João Brigatti, a Ponte não jogava bem, mas vencia os jogos. Então, os pontos que a Ponte conseguiu até agora, na melhor fase dela dentro do G4, foi numa situação como essa. Fazendo partidas ruins, mas conseguindo o resultado positivo. Então, essa história de ter posse de bola, aconteceu isso com o Guarani ontem. Teve 60% de posse de bola, mas quem ganhou foi o adversário. Na era técnica do Marcelo Oliveira, vem acontecendo isso com a Ponte. Ela vem aumentando a posse de bola de 54% para 61% para 60%, mas quem ganha os jogos é o adversário. Então está na hora de mudar esse espectro. Não adianta fazer um jogo tecnicamente bom, mas o adversário ganhar a partida. Então espero que a Ponte realmente consiga o resultado, seja lá como for, e a vitória vai ser muito importante não só para a Ponte, mas também vai favorecer a equipe do Guarani, e nós estamos sempre torcendo para o futebol de Campinas. Júlio. Carlos Henrique, seu destaque final aqui dentro do Bandeirantes Esportiva, já, Jornada Esportiva, CH. Eu também acho que, lamentavelmente, o prazo do Marcelo Oliveira está se esgotando. E a partida de hoje vai servir para ele mostrar o trabalho dele, para que serviu os últimos dias. Eu desejo de verdade que, além de ganhar o jogo, a Ponte tenha bastante consistência, tanto emocional como em termos de intensidade e de arrumação tática. Boa sorte, Ponte. Glega Zorzinho, seu destaque final aqui dentro do Bandeirantes Esportiva, Glega. Que a Ponte possa fazer um grande jogo, conquistar uma vitória e que alguns jogadores que não vêm jogando até então possam retornar ao seu bom futebol. Agora são 5h10. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar?
pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. De bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. É dia de Macaca em campo daqui a pouquinho, 17h30. A Associação Atlética Ponte Preta recebe no seu estádio Moisés Lucarelli o majestoso, o Figueirense, para voltar a vencer na competição. A Macaca na 8ª colocação com 27 pontos. Busca a vitória para voltar a encostar no G4, grupo dos 4 melhores, ao final deste primeiro turno da competição. Já o Figueira na zona do rebaixamento busca um resultado positivo para sair exatamente desta zona perigosa, a zona do rebaixamento. Ponte Preta e Figueirense, Figueirense e Ponte Preta. A partir de agora, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado em AM 1170 na Bandeirantes Campinas, para a região metropolitana, você ligadaço no dial em AM 1170. Pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo YouTube Rádio Bandeirantes de Campinas, Band Multi, você também se liga através do site e aplicativos. Vamos juntos em mais uma jornada esportiva com a equipe de Carlos Batista aqui na Bandeirantes Campinas. Nesta segunda-feira, feriado nacional, finados, a Ponte Preta entra em campo diante do Figueirense no encerramento desta 19ª rodada, ou encerramento da Macaca, sua última participação no primeiro turno da Pezona. Para Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Girando com a equipe Bandeirantes, as últimas da Macaca, pronta pro jogo contra o Figueirense. Alô, Antônio Lupe, um grande abraço. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Boles. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Macaca que vem de 2 derrotas consecutivas. Perdeu para Chape por 5-0 e na última rodada tropeçou diante do CRB jogando no estádio Rei Pelé em Maceió. Marcelo Oliveira com retrospecto péssimo à frente do comando da Macaca. Em 4 jogos, 3 derrotas e apenas uma vitória. As principais novidades no time da Macaca ficam por conta da presença de Igor Vinhas no gol, na vaga de Ivan, que vai passar por cirurgia no punho direito. E Apodi está confirmado só que no ataque. Léo Pereira na lateral direita e o retorno de Lazzaroni pelo lado esquerdo. E o Figueira, Antônio Lupi, que tenta também sair da zona do rebaixamento. O time que tem 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas na competição, tem o segundo pior ataque com 12 gols marcados. Porém, a diretoria do Figueirense foi ao mercado. Félix Mota e Lucas Barcelos
Reforços anunciados durante a semana estão regularizados e ficam à disposição do técnico Elano. Por outro lado, Alexandro, o Alec Gol suspenso, e Patrick, que foi papai, está de licença paternidade, são desfalques da equipe de Santa Catarina. Esse é Antônio Lupe com os destaques de Ponte Preta e Figueirense. Já já a análise do jogo, a dupla de comentaristas Gleger, Zorzinho e Carlos Henrique, o bate pesado. Tem ainda a participação de Edu Pinheiro, trazendo todas as informações do mundo da bola e registrando a sua participação. São 17 horas mais 15 minutos, um rápido intervalo e já já voltamos aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lop, 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Trânsito. Pela Dom Pedro I, o motorista ainda consegue desenvolver boa velocidade, apesar do início do horário de pico da volta do feriado. Lentidão apenas na chegada a Anhanguera. No sentido Jacareí, tráfego fluindo. A Zeferino Vaz tem tráfego lento no sentido Campinas, na altura do Real Parque, em Barão Geraldo e no trecho do Tapetão. Bricolagem Leroy Merlin. A hora de cuidar da sua casa é agora. Compre no site, no app, no Televendas ou nas lojas. Aproveite até 16 de novembro. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Muito bem, meus amigos, olha, jogando, bola rolando na Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro empatam em 0-0. O Palmeiras, olha, faz aí uma campanha de recuperação. Se o Atlético vencer, o Atlético assume a liderança da competição. Lembrando que Ponte Figueirense fecha a 19ª rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã tem um jogo atrasado, hein, da 5ª rodada, Brasil de Pelotas e Sampaio Correia. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Leandro Boles. Estamos de volta aqui na Bandeirantes Campinas. Você ligado em AM 1170 pelo YouTube, pelo Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, pelos aplicativos, o aplicativo da Rádio Bandeirantes, pelo Band Multi. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos com o destaque dos comentaristas da Rádio Bandeirantes de Campinas. Análise de Ponte Preta e Figueirense, um rápido destaque de Gleger Zorzin. Ele já esteve lá dentro, conhece do riscado olhar técnico da Bandeirantes. Um grande abraço, boa tarde, Gleger. Boa tarde, Boles. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, o Marcelo está pressionado, sim. A Ponte não vem fazendo uma boa campanha nas mãos do treinador. E automaticamente, aqui no Brasil, todos nós sabemos, né, que quando não há resultado, a pressão aumenta. Na escalação de hoje, eu não teria feito algumas escalações aí. O caso do João Paulo, né, eu teria entrado com um homem a mais no meio de campo e tiraria aí o Matheus Peixoto também. Acho que eles não estão apresentando um bom futebol. E quando você não dá resultado dentro de campo, você tem que ir para a reserva. Testar algumas outras alternativas. Mas olha... Apesar daí da escalação, que eu não concordo, eu quero ver essa Ponte jogando bem hoje. Tomara
que a Ponte conquiste um bom resultado, tomara que a Ponte apresente um bom futebol, porque, Leandro, a Ponte necessita, está enfrentando um time que está lá embaixo na tabela e se quer ter alguma pretensão dentro da Série B, precisa vencer o jogo de hoje. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, qual a sua expectativa para Ponte Preta e Figueirense? Boa tarde, CH. Boa tarde, Bolis. Eu espero que defensivamente a Ponte esteja mais arrumada. Esse é um dos desafios do professor Marcelo. Ele tem que arrumar defensivamente o time, além da obrigatoriedade hoje, jogando em casa, de vencer o jogo. Os problemas defensivos, com uma semana de trabalho, eu espero que o Marcelo tenha arrumado no time da Ponte. Sol em Campinas, no início, finalzinho, né, da tarde desta segunda-feira. O jogo, obviamente, vai entrar também no decorrer da noite, no início da noite desta segunda-feira, mas a temperatura é bacana, propícia para a prática do futebol. E pintou. Ponte Preta e Figueirense, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pintou, gol, pinta na Saci. Tem gol ontem, boa tarde do Pinheiro. Grande abraço, Boris. Eu deixei para falar esse gol depois, exatamente para cumprimentá-lo. O gol do Rafael Veiga, 18 primeiro tempo, Allianz Parque, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0. E, rapaz, o Inter já perdeu, Flamengo já perdeu e o Atlético Mineiro está perdendo. É isso aí, bota emoção no Brasileirão, Bolis. Marcelo Oliveira foi campeão hoje, treinador da Macaca, por falar em Palmeiras, campeão da Copa do Brasil em 2015 com o Alviverde Palestrino. Vamos escalar os times. Chegou a hora de trazer para você, ouvinte da Bandeirantes, em especial para o torcedor da Macaca, também para o torcedor do Figueira, a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, na voz de Antônio Lupi. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Marcelo Oliveira, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 71, Léo Pereira. Na zaga 3, Luizão, 44, Rayan. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo 5, Dauan, 75, Barreto e 10 para João Paulo. No ataque 22, Apodi, 9, Peixoto e 11, Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Igor Vinhas, 71, Léo Pereira, 3, Luizão, 44, Rayan, meia dúzia, Lazzaroni, 5, Dauan, 75, Barreto, 10, João Paulo, 22, Apodi, 9, Matheus Peixoto, 11, Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Marcelo Oliveira: 12, Guilherme, 4, Juan Renato, 7, Neto Moura, 8, Bruno Reis, 14, Hernandes, 17, Oyama, 19, Pato, 20, Zanocelo, 34, Wellington Carvalho, 70, Osman, 88, Camilo e 99, Thiago. Ora, bó! Pra frente, Figueirense, pra frente, Furacão, simbora, esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. O Figueirense também já está pronto e escalado pelo técnico Elano, com camisa 12 no gol, ele mesmo, Sidão. Com a 32 na lateral direita, Lucas Carvalho. Na zaga, 4, Alemão e 3, Victor Oliveira. Na lateral esquerda, com a 30, Brunetti. No meio-campo, 31, Pereira. 50, Matheus Neres. 10, Marquinho e 98, Dudu. No ataque, 90, Bruno Michel e 19, Everton Santos. Repetindo a escalação do Furacão: 12, Sidão, 32, Lucas Carvalho, 4, Alemão, 3, Vitor Oliveira e 30, Brunetti. 31, Pereira, 50, Matheus Neres, 10, Marquinho e 98, Dudu. 90, Bruno Michel e 19, Everton Santos. No banco, à disposição de Elano: 22, Rodolfo Castro, 15, Paulo Ricardo, 34, Vitor Mendes, 8, Eliezer, 5, Arouca, 14, Félix Micolta, 16, Diego Gonçalves e 11, Lucas Barcelos. Arbitragem do jogo. Do estado do Piauí, apita a partida entre Ponte Figueirense, Antônio Dibe Moraes de Souza. O assistente de número 1 é Rogério de Oliveira Braga e o assistente 2, Mauro César Evangelista de Souza. Futebol na Bam Bam Bam.
qualidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Expectativa que a Ponte faça um grande jogo, conquiste os 3 pontos. Está enfrentando um time que está lá à beira da zona de rebaixamento. E o Marcelo Oliveira precisa mostrar algo novo. Até então não consegue fazer esse time da Ponte conquistar bons resultados. Não consegue boas apresentações. Alguns jogadores ao seu comando não conseguem evoluir. Então, a expectativa é de que depois dessa semana de treinamento, com a volta de alguns jogadores importantes, que é o caso do Lazzaroni, o Apodi, a Ponte possa conquistar um bom resultado. Precisa jogar um bom futebol? Sim, também. Jogando um bom futebol está mais perto da vitória. Mas, CH, eu acho que o mais importante de hoje não é nem jogar um bom futebol, mas sim conquistar os 3 pontos. E para você? Não há dúvida, tem que ganhar o jogo de qualquer maneira, até para dar mais tranquilidade e tempo para o Marcelo Oliveira trabalhar, melhorar, ajustar o time. Eu não espero que todos os problemas da Ponte hoje sejam resolvidos, mas minimamente, defensivamente, eu espero um time arrumado, organizado. E vai ter que ganhar de 0-0 se possível, mas vai ter que ganhar pela situação do campeonato, pela não permitir o distanciamento de quem está na frente, se é que a Ponte ainda pretende estar na Série A no ano que vem. Não vai ser fácil. O Figueirense está lá embaixo, mas é um time bem dirigido pelo Elano. Tem jogadores do outro lado experientes e a Ponte vai ter que jogar um futebol que até agora, nas mãos do professor Marcelo, não jogou para vencer o Figueira. Leandro Boles. Este Carlos Henrique, o bate pesado ao lado de Gleger Zorzin, a dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes. Tudo pronto, a bola vai rolar no Majestoso para Ponte Preta e Figueirense. E antes da bola começar a rolar, meu caro Antônio Lupi, como estão vestidos Ponte Preta e Figueira para o jogo? A Ponte Preta toda de branco, camisa branca, short branco e os meiões brancos. Já o Figueirense com sua camisa tradicional alvinegra, short preto e meias pretas. Duelo de alvinegros no Moisés Lucarelli. De opostos, a Ponte briga para chegar no G4, o Figueirense para tentar sair do Z4. Goleiro Sidão, aquele mesmo de São Paulo, de Audax, defende o gol da linha do trem, o gol da Fepassa. A bola vai rolar a última rodada no Campeonato Brasileiro da Série B deste primeiro turno. A Macaca, nesse momento, com 27 pontos, vencendo, chega a 30. E fica 1 ponto no Juventude, o 4º colocado. Os 4 melhores conquistam acesso para a Série A do próximo ano. A Ponte Preta em campo diante do Figueirense, que nesse momento está na zona do rebaixamento. O árbitro do Piauí vai autorizar Matheus Peixoto, posicionado no centro do gramado. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas, nesta segunda-feira, feriado, dia de finados. Ponte Preta e Figueirense, Figueirense e Ponte Preta. É a pessoa para você aqui na Bandeirantes. Vamos para o jogo. O árbitro vai autorizar o início da partida. Neste momento, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. São mais de 160 mil mortes. E a gente, acima de tudo, ressalta mais uma vez para você, claro, se puder, evitar as aglomerações, porque ainda estamos vivendo em um período de pandemia. Pontualmente, 17 horas e 30 minutos, o 5º sinal confirma para você. Ponte Preta e Figueirense, Figueirense e Ponte Preta. 19ª rodada de um total de 38 da Pezona. Matheus Peixoto vai tocar na bola após o apito do árbitro. Figueirense e Ponte Preta, Figueirense e Ponte Preta, Ponte Preta e Figueirense. À esquerda, Macaca. O goleiro Igor Vinhas defende o gol do portão de entrada do Majestoso. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na A Macaca em campo, a Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor.
futebol da Bandeirantes e torcendo para a vitória da Ponte Preta diante do Figueirense. Bola recuada para Igor Vinhas, sai jogando para Macaca com o Ryan. Com o pé direito ele tenta ligação direta, defesa, ataque, desvia João Paulo. Bruno Rodrigues para João Paulo para Bruno Rodrigues, desce Macaca para Canhota. Vem a passagem de Lazzaroni, cruzou na área para Podi de cabeça, vai marcar Sidão. Sai do gol o goleiro do Figueirense, mas o Apodi já estava impedido, Antônio Lupi. Como elemento surpresa, Apodi que foi escalado como jogador de frente, errou, hein? Errou no primeiro lance o assistente de número 1, o Rogério de Oliveira Braga. Apodi tinha condição legal, mas não acertou o cabeceio. É o Papalegas do Macaca, ele é muito rápido, mas ressaltado por Antônio Lupi. Se a bola entra, consequentemente, daria confusão. Lembrando que na Série B, claro, não tem o VAR. Vem para Macaca de novo com a Apodi. Pé esquerdo na bola, tentou lançamento para Bruno Rodrigues. Tira defesa, volta para Matheus Peixoto. Ajeitou, dominou, aparece na marcação Pereira. Rouba, sai jogando para o time catarinense. Na sequência, foi desarmado na bola por Matheus Peixoto. Vem para Macaca, João Paulo. Recolheu, dominou, passou na ponta. Lazzaroni desce o lateral. Levou para a linha de fundo, preparou o cruzamento. Levantou, cruzou. João Paulo desviou para a área. Sidão. Tranquilo, dentro da pequena área, faz a defesa, Lupi. Cruzamento do Lazzaroni, o João Paulo no susto. Acabou tocando na bola, ela subiu e ficou fácil, nos braços do Sidão, goleiro do Figueirense. 2 minutos, primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes Campinas, em AM 1170, para Campinas, para toda a região. Através da internet, no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, também no Facebook com imagens. Você curte o futebol também através do bandmulti.com.br. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Só em Campinas, a Ponte tenta com Lazzaroni, recupera o time do Figueirense, domina pelo meio Matheus Neres, ele abre o jogo, recomeça com Vitor Oliveira, tem alemão pedindo, recolheu, dominou, pisou na bola perto da risca no meio campo, trabalhou curtinho para Dudu, dá um tapa para a bola, devolve de novo para Vitor Oliveira, encosta para receber, recebe Matheus Neres, ultrapassa a linha do meio campo, já soltou na ponta para Brunete, recolheu, dominou, ameaçou, passe lá na frente, chegou a Podi na marcação e faz a falta. O árbitro do Piauí marca a falta, é para o time do Figueirense bater. Reclama muito o Apodi, mas ele acabou atingindo ali o pé esquerdo do Brunete, o lateral esquerdo. Falta já cobrada para o time de Santa Catarina. Elano, que como treinador nesse ano de 2020 já enfrentou a Macaca do comando técnico da Inter de Limeira, e na ocasião em Limeira de virada, a Inter bateu a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista por 2-1. Sai jogando Ryan para o time da Macaca, tem Luizão pedindo, abre Léo Pereira pela direita, recuada a bola para o goleiro Igor Vinhas, jogando todinho de amarelo, uniforme amarelo, camisa, calção, meião amarelo do goleiro da Macaca, que substitui Ivan. Aliás, na audiência rotativa do rádio, como diria o filósofo Edu Pinheiro, diz aí a situação de Ivan Quaresma, meu caro Antônio Lupi. Na última sexta-feira, a Ponte divulgou que o Ivan vai passar por cirurgia por conta de um problema ligamentar no punho direito. A cirurgia será marcada nesta semana e o jogador deve ficar longe dos gramados aí por aproximadamente 2 meses. Com isso, o Igor Vinhas, recuperado de uma lesão, hoje é o titular da meta e também vai ter uma sequência de jogos maior com a camisa 1 da Alvinegra. Trabalha a bola o time da Macaca, vem buscar pelo meio Bruno Rodrigues, tem João Paulo pedindo, recolheu, demorou, se apresenta para o jogo, Barreto faz o passe para Ryan, recolheu, dominou com o pé esquerdo, volta o jogo para Barreto, Barreto com o pé direito ao capitão Luizão, recolhe, domina pela lateral direita, tem aqui na marginal pedindo, recebendo Léo Pereira, ajeita, domina para Macaca, se manda Podi, fechado o time do Figueirense, dificultando a investida ofensiva da Macaca no início do jogo. Quase 5 minutos, primeiro tempo 0-0. Ryan abre para Lazzaroni lá pela esquerda, recolheu, dominou, tem a marcação de Bruno Michel. Volta o jogo para Luizão. Luizão ajeita, domina, toma lançamento na ponta, tentando. Bruno Rodrigues, o João Paulo também estava por ali, mas não acabou evitando a saída pela linha lateral. É lateral de graça para o time do Figueirense fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 5 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você aqui na Bandeirantes. Hashtag tá registrado. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta 0, Figueirense também 0. Eduzaço Pinheiro. Boris, olha, 37 primeiro tempo, Allianz Parque. O Palmeiras vence 1-0 Atlético Mineiro. Gol de Rafael Veiga. 20 horas tem Grêmio e Red Bull Bragantino. Rádio Bandeirantes.
Você ligadaço com toda a equipe de Carlos Batista aqui na Bandeirantes Campinas. A bola sai lateral para Macaca fazer a cobrança pela esquerda no campo ofensivo. Pega a bola Lazzaroni jogando ainda com a proteção no punho esquerdo. Ele cobra o lateral para Igor Vinhas, que não pode pegar com a mão. Há muito tempo a regra mudou, mas na tranquilidade ele abre o jogo para Luizão. Ajeita domina no primeiro terço do campo com 6 minutos primeiro tempo. A Ponte ainda não teve nenhuma chance, muito menos o Figueirense. Jogo bastante estudado no seu início com a Ponte trocando passes do campo ofensivo. Lazzaroni por dentro para João Paulo, vem buscar o jogo de novo, camisa 10 da Macaca. Ele tem a 10 estampado na camisa, mas o passe para Dauan a Luizão. Ajeitou, dominou, tem Matheus Peixoto no comando, bola para Barreto com liberdade. Meteu o lançamento na canhota para apoio de Lazzaroni, domina bonito, colocou no terreno, encara a marcação de Bruno Michel, volta o jogo para Lazzaroni, pelo meio para Barreto, Barreto tabelou com João Paulo, voltou para Bruno Rodrigues, Adawan, ajeitou, dominou, pé direito, abriu para Léo Pereira, espetado na ponta, tem a Podi, ele corta por dentro para Barreto, Barreto levantou para Matheus Peixoto, chega alemão, de cabeça, recua para o goleiro Sidão fazer a defesa. Eu disse agora há pouco que o Igor Vinhas está jogando com o uniforme amarelo, o Sidão não fica para trás, mas não é amarelo não, é um verde abacate, meu caro Antônio Lupi. Eu diria que é um verde abacate. Você foi preciso na descrição da cor, Bolis. Porque abacate é uma das minhas frutas mais preferidas. É muito bom, mas a gente tem que tomar sempre cuidado com o caroço do abacate. Exatamente. Aqui domina pro Net, pro time do Figueirense. Vem buscar o jogo Pereira. Ajeitou, dominou, dá um tapa na bola para Vitor Oliveira. Ele para, prende com o pé direito de novo para Alemão. É a vez do Figueirense trocar passes do campo ofensivo. Alemão passando as largas, vem embora pro campo de ataque. Trabalhou curtinho para Bruno Michel, botou na frente, pediu falta. O árbitro marcou. Falta por trás, cometida por Barreto. Meia direita é falta para o Figueirense bater. Na intermediária, um pouco mais para o lado direito. O Barreto chegou atrasado por trás e acabou fazendo a falta em cima do jogador do Figueirense. É falta perigosa, vem bola na área do Igor Vinhas. A TV está mostrando nesse momento, em uma imagem recuperada, o trem. Mas eu não vou citar ao nosso Edu Pinheiro qual é o destino do trem, porque tem aquela história, quando o trem vai para o centro, para a FEPAS, enfim, é melhor deixar quieto. Tem falta para fazer a cobrança do time do Figueirense, placar de 0-0 com 8 minutos primeiro tempo. Sobem os zagueiros do time do Figueirense, zagueiros altos, pro Net na bola, com o pé esquerdo, com o pé direito, tudo, além de Marquinho, não tem um S não, é Marquinho. O narrador não está comendo S, é o nome dele, Marquinho. E o árbitro está chamando a atenção de o Matheus Peixoto, que volta para auxiliar a defesa na bola aérea. Ali com o Alemão. É falta para o time do Figueirense. Placar de 0-0. Pela meia direita, autoriza o árbitro. Brunetti levantou na área. Sobe bem, tira lá atrás da Dauan. Briga pelo rebote os jogadores da Macaca, mas a bola acabou saindo. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Figueirense pela ponta direita. Nassas e tintas, tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Lucas Carvalho cobra o lateral. Tenta o time do Figueirense lá pela ponta direita. A bola saiu. Tentou evitar Lazzaroni na disputa com Everton Santos, mas não conseguiu. A bola foi embora pela linha de fundo. É escanteio para o Figueirense bater. É o primeiro escanteio do jogo para a equipe de Santa Catarina. Lado direito, 2 jogadores na bola. Marquinho e também o camisa 98, o Dudu. Escanteio para o Figueira. Alemão na área, Pereira, que é volante, mas também é grandalhão, além de Vitor Oliveira. São os jogadores altos do time do Figueirense dentro da área da Macaca. Parte para a cobrança, Marquinho levantou no primeiro pau para a boca do gol. Afasta, tira a defesa completa, Podi. Bruno Rodrigues tenta armar o contra-ataque. Chega primeiro Pereira, recolheu, dominou, colocou no terreno, mas não tocou absolutamente para ninguém. Vai ficar de graça para Igor Vinhas aqui atrás. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 10 minutos primeiro tempo e o jogo, CH. Absolutamente morno, tranquilo. Ninguém é de ninguém. Jogo equilibrado. A Podi de primeira vem embora, Macaca em velocidade para João Paulo. Devolveu para Podi. Entrada na grande área, pé canhoto, bateu fraquinho. Fraquinho demais. Parecia um traquinho, Antônio Lupi. Faltou comer um pouquinho de abacate, né? Para ter sustância. Tem a dúvida. Para ter sustância. Mas o Apodi pegou fraco na bola. Perna esquerda não é a boa. Fácil para o goleiro Sidão. Aliás, Legger, poderia ter caminhado um pouquinho mais o Apodi com a bola. Ele tentou bater pelo gol, mas bateu muito fraquinho, hein, Zorzinho? É, poderia ter caminhado um pouco mais. Aliás, a perna esquerda do Apodi, nós sabemos, né? Tem essa dificuldade. Mas tudo bem, olha, Bolis. A Ponte precisa achar uma alternativa, porque o Figueirense, né, baixa suas linhas, vem com 2 linhas de 4 no esquema. E quando você joga com 3 atacantes, facilita a marcação para o time do Figueirense.
Então eu tentaria aí um balanço de meio de campo, um balanço desses homens de frente, para que a Ponte possa ter superioridade numérica no meio e tentar surpreender o Figueirense. O jogo apenas equilibrado. Só estamos com 10 minutos do primeiro tempo. Desce o time do Figueirense, bola enfiada para Everton Santos. Recolheu, dominou, levou para o fundo, parou, prendeu, olhou, pensou para Brunete atrás, passe errado para Marquinhos. A bola acaba saindo, lateral de graça para Macaca pela direita no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, última rodada, primeiro turno. Moisés Lucarelli, majestoso Campinas. Ponte Preta 0, Figueirense também 0, Edu. Olha, é o seguinte, lá continua Allianz Parque, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0, gol do Rafael Veiga. Estamos no primeiro tempo, hein? Conosco a Marisa, o Marcel do Canadá, família Marinheiro, Furlan de Vinhedo, diz que vai ser 2-0. E o Cleiton de Campinas, ó, o Igor Vinhas, para mim, está em melhores condições do que o Ivan. Ok, Cleiton, aquele abraço. Rádio Bandeirantes. Quase 12 minutos, primeiro tempo. Vem embora, Macaca com o Ryan. Recolheu o domínio, soltou na ponta para Lazzaroni. Lazzaroni, a João Paulo, a tabela feita, mas o passe do João Paulo não foi bom. Chega primeiro Lucas Carvalho, protege, leva a bola para a linha lateral. Fez o passe atrás para Alemão, Matheus Peixoto pressiona, a bola bateu no Peixoto e acabou saindo. Lateral para o time do Figueirense para fazer a cobrança. Aliás, é sempre um tema recorrente, meu caro Gleger Zorzinho, você que é o nosso especialista. Igor Vinhas, Ivan ou Igor Vinhas? E aí, Gleger? Não, para mim o Ivan está muito à frente do Igor Vinhas, o Igor é muito bom goleiro. Todas as vezes que jogou na Ponte como titular foi muito bem, diga-se de passagem. Mas o Ivan é uma referência, né? Ivan com várias convocações para a seleção principal. Então, para mim, o Ivan está um pouco à frente ainda do Igor Vinhas. E a expectativa é de que o Igor, com essa sequência aí, possa criar um pouco mais de ritmo. Não é fácil ficar muito tempo parado. Macaca, Bruno Rodrigues, perdeu para João Paulo dentro da grande área. Ele bate, cruzado, explode no zagueiro. Na sequência, Lucas Carvalho mete a bola para fora. Na boa chegada da Macaca, ela para a canhota. Tem escanteio melhor, tem lateral pertinho da baliza de escanteio para fazer a cobrança. 13 minutos, primeiro tempo, 0-0. Lazzaroni para João Paulo, passa Bruno Rodrigues. Lazzaroni recolheu, dominou na marginal do gramado. Rolinho para cima do marcador, linda jogada. João Paulo foi para a disputa, insiste no lance. Cai o jogador do Figueiro, o árbitro manda seguir. Tira lá atrás, Lucas Carvalho, de qualquer maneira tirou mal. Voltou para João Paulo, cruzou para a área. Explode Matheus Neres, volta no rebote para Dauan. Tenta pressionar a Macaca em busca do primeiro gol do jogo. Domina João Paulo, passe curto na marginal do gramado para Lazzaroni. Tem Bruno Rodrigues pedindo, recolheu, dominou e errou o passe. Terminou demais, ele tinha várias opções, acabou errando. Melhor para o time do Figueirense que tenta a saída. Lá pela direita com Everton Santos. Chega primeiro Ryan, protege, a bola sai, tem lateral a Macaca para fazer a cobrança. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. Aliás, Luitex, neste mês de novembro, tem a Black Friday, com muitas ofertas e promoções para você. É só você acessar o site da Luitex Máquinas e Ferramentas. Sai jogando a Macaco no campo defensivo com o quarto zagueiro Ryan. Volta o jogo para Igor Vinhas. Ele ajeita, domina na altura da marca penal. Na tranquilidade, empurra para Luizão. Luizão a Barreto. Barreto recolhe, domina perto na risca do meio campo. Meteu o lançamento para a velocidade de Apodi. Ele corre, evita a saída da linha de fundo, cruzou no primeiro pau. Chega Vitor, tira de qualquer maneira. Matheus Peixoto ainda toca na bola. Léo Pereira vai brigar, briga também Barreto. Volta para Léo Pereira, coloca no terreno pela meia direita. Curtinho para João Paulo. João Paulo para organizar a Macaca. Tentou por dentro, tabelou com o adversário na sequência do acabal para Bruno Rodrigues. Afasta, corta lá atrás, Vitor Oliveira. Para a volta para o Luizão. Luizão solta o jogo para Ryan. Ryan devolve para Igor Vinhas. Pressiona Everton Santos. Ele consegue o passe para Luizão. Está perdendo a sua abraçadeira de capitão. Ele viu e acabou consertando esta situação, porque estava soltando a braçadeira, soltou, chegou a soltar do seu braço esquerdo. Diga CH, placar de 0-0 no Majestoso. Só em termos de estatística, 3 participações do João Paulo até agora e 3 passes errados. 15 minutos, vem para a Macaca, domina João Paulo Apodi, entre as linhas defensivas do time do Figueirense, dá o combate Pereira, fez o passe para Dauan, João Paulo abriu na canhota para Lazzaroni, não levou para o fundo não, preferiu o passe para João Paulo, curtinho para Dauan recolheu, dominou meia esquerda, vai arriscar para o gol, vem o chute, a bola passa à direita.
sem perigo algum pela linha de fundo, é tiro de meta para o Sidão bater. Ele levantou o braço e pediu desculpas o Dauan, que de longe resolveu arriscar um chute forte, mas sem direção, tiro de meta para o goleiro Sidão. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 16 minutos cravados, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, última rodada, primeiro turno da Bezona. Em Campinas, Majestoso, Ponte Preta 0, Figueirense também 0, Edu. Mas vai começar a Copa Paulista, rapaz. Quarta-feira, 3 da tarde, Santos vai parar. Tem Portuguesa Santista e Ponte Preta. Olha o Dadá de Barão. Alô, Pereirinha da Padrancheta. Muito obrigado, tio Bel. Alô, tio Bel. Segura e Samuel do Nova Europa. Siga participando conosco e, é claro, na medida do possível, o nosso Edu Pinheiro vai registrar a sua participação. Você, por exemplo, que está voltando para Campinas, está passando por Campinas, entre as principais rodovias que levam à capital paulista, após curtir o feriadão prolongado, participe conosco, é o futebol com a equipe de Carlos Batista. A Ponte complica lá atrás, tentativa de passe no comando do time do Figueirense, passe errado também. Volta para o Rayan, que recua para o goleiro Igor Vinhas. Gleger Zorzin, quase 17 agora, primeiro tempo, 0-0. O que está faltando para marcar, quem, Gleger? Está faltando um pouco mais de mobilidade dos homens de frente. O Apodi, um jogador que tenta, né? Tá jogando ali na segunda linha, sempre muito perigoso, muito agudo. Mas até agora, Bolis, eu não escutei você falar o nome do Bruno Rodrigues. Precisa entrar no jogo, seu Peixoto também, tentar sair ali no costado dos volantes para abrir espaço. Figueirense está com 2 linhas de 4. E aí a Ponte com 3 atacantes fica muito difícil, se não tiver a articulação e a movimentação desses homens. João Paulo mal no jogo, então o Marcelo precisa arrumar aí uma alternativa ainda no primeiro tempo para que possa ter superioridade numérica no meio. Faz um balanço dos homens de frente, quando a bola estiver com o Apodi, traz o Bruno Rodrigues por dentro, e quando o Bruno Rodrigues estiver aberto, traz o Apodi, porque senão vai ficar esse joguinho aí, ó, esse toque-toque para lá e para cá, e o jogo vai ser 0-0 e ninguém vai conseguir agredir nem a Ponte, muito menos o Figueirense. Pede agressividade ao time Ponte Preta no Gleger Zorzin. Tenta João Paulo para Macaca, soltou o jogo para Bruno Rodrigues e recolheu, dominou, ameaçou o lançamento para Podi. Empurra por dentro para Barreto, Barreto para Luizão, pressionado por Everton Santos, Dudu também pressiona. Chega Léo Pereira, recuando para o goleiro Igor Vinhas. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Adeus Peixoto pressiona Vitor Oliveira, pressionou demais e acabou cometendo a falta. O jogo está parado aqui pela esquerda no campo ofensivo para o time do Figueirense fazer a cobrança. Com quase 20 minutos deste primeiro tempo, você ligadaço conosco também na Bandeirantes, Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto. Por meio do prefixo 1270, abraçando o Ribeirão Preto e toda a região. AM 1270. Aqui Marquinho para o time do Figueirense, tenta o ataque, soltou o comando para Everton Santos, se dividiu, volta para Pereira, Dudu empurrou para Matheus Neres, curtinho para Bruno Michel, vê a passagem de Lucas Carvalho na pela direita, desce o Figueira, já no último terço do campo, ele pisa na bola para a esquerda, levantou, cruzou para a área, sobe bem, afasta lá atrás, Rayan. Na sequência o Pereira empurrou o João Paulo. Eu vi que o árbitro colocou o apito na boca e assoprou, né, Lupi? Marcou a falta a favor da Ponte Preta no campo de defesa. E o Matheus Neres fez um recuo do campo de ataque para o Sidão, mas o jogo já estava paralisado. Igor Vinhas, goleiro titular da Macaca, na cobrança da falta. Já cobrou curtinho para o Rayan, que abriu para Lazzaroni, recolhe e domina no primeiro terço do campo, volta todo o time do Figueirense. Ele trabalha a bola pela esquerda, a Ponte neste primeiro tempo, ataca para o gol da Fepasa, para o gol da linha do trem. Domina Luizão, ele pisa na bola com 20 minutos, primeiro tempo, recua o jogo para Igor Vinhas. Esse sim, tocou bastante na bola, mas com os pés, né? Quando o goleiro toca demais na bola com os pés, significa que toda hora os jogadores recuam para ele. Vem para Barreto, Matheus Peixoto para João Paulo força na ponta para Lazzaroni, botou na frente, curtinho para Bruno Rodrigues, carrega a bola, recolheu, dominou, passou Léo Pereira pela direita, Bruno Rodrigues não lançou, prefere passe curto para João Paulo, no comando para Matheus Peixoto, para Lazzaroni recolheu, dominou, volta o jogo para João Paulo, tem a marcação de Everton Santos, encosta também Dudu, solta o jogo para Daô recua para
para o jogador zagueiro Rayan. Rayan, Luizão, na risca do meio campo. Abre o jogo para Léo Pereira. Forçou para Apodi, falta. Chega forte pro Net. Apodi reclama. Perde a falta, mas o árbitro não marcou não, hein, Lupi? Não marcou. O Apodi até chegou a esboçar uma reclamação, mas depois acabou deixando de lado. Pensou que o arremesso lateral fosse para a Ponte, mas o lateral é para o Figueira. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo para você tempo e placar de jogo. 21 minutos cravados, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, Avezzona. Última rodada, primeiro turno na competição, Majestoso 0, Ponte Preta 0 também para o Figueiredo. Olha, intervalo Allianz Parque em Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0. Olha, o RJ Jardinagem, muito obrigado pessoal aí da empresa RJ Jardinagem e a família Seco, a Lena, Luiz e o Pedro Luiz. Bandeirantes Campinas, você ligadaço em AM 1170. Aqui Rayan é pressionado, quase perdeu a bola, se complica, Macaca lá atrás. Lazzaroni tira, mas tira mal. Pressionado por Bruno Michel, tem lateral o time do Figueirense para fazer a cobrança no campo ofensivo. Ponto 10, restaurante, atendimento todos os dias no almoço. Ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire no restaurante. Ou peça no iFood e receba na sua casa. Ponto 10, restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788 Campinas. Ou peça no iFood. Detalhe. O detalhe no ar da Bandeirantes. Eu estiquei o meu aqui porque o Léo Pereira ficou olhando lá na frente. O passe foi para ele, a bola saiu. Lateral de graça para o time do Figueirense. Erra a Macaca. Diga, Lupi. Rapaz, daqui a pouco eu dou um detalhe do Léo Pereira. Mas o Lazzaroni, o Apodi estão recuperados, retornam após lesão. E o Luiz Oyama, que hoje está à disposição no banco de reservas, também está recuperado de um problema muscular. Os três foram desfalques na derrota para o CRB. Metade do primeiro tempo já foi, 0-0. Tenta Bruno Michel para o time do Figueirense. Corta lá atrás, é Macaca com Bruno Rodrigues para João Paulo na velocidade de Bruno Rodrigues. Apodi fechou na área, ele tentava o cruzamento por baixo. A bola desviou no alemão de forma involuntária e o Sidão saiu do gol para fazer a defesa. O CH me diz aí, metade do primeiro tempo. Está funcionando esta dobradinha entre Léo Pereira e Apodi ou ainda não? Não está funcionando porque a Ponte tem dificuldade na armação do jogo, na saída de bola. O Figueirense marca com o bloco médio, né? Marca a partir dos volantes, os volantes da Ponte não conseguem jogar. Aliás, por característica, eles são jogadores de marcação, né? Está em cima dos dois, do Barreto e também do Dauan, toda a organização de jogo da Ponte. Eles não estão conseguindo, aliás, não é nem por característica. Além da marcação forte do Figueirense, a Ponte joga, ela está protegida defensivamente, é verdade, só que ela não consegue mais incomodar em nada o gol defendido pelo Sidão. Não aconteceu nada no jogo, nada. Nem o Figueirense criou, nem a Ponte criou. Está num jogo aí, né, nesse nheco-nheco sem parar, e toca daqui, toca para trás, toca do lado, e nada está acontecendo. O problema é nessa dinâmica do jogo aí. Tem o fato também da movimentação lá na frente? Tem. Mas essa bola, quando sai dos pés do Barreto e do Dauan, não acontece absolutamente nada. Placar de 0-0 do Majestoso. Vem embora, Macaca. Domina do corredor, João Paulo. Dauan faz a finta no primeiro, quase perdeu a bola, mas houve a falta. Chegou Bruno Michel, fez a falta que o próprio Dauan cobra para Macaca. Ou cobraria. O jogador do Figueirense ficou em frente da bola ou na frente da bola e evitou a cobrança rápida do Dauan. Barreto cobrou para Luizão. Luizão a Léo Pereira, forçou na ponta para Apodi. Recolheu, dominou, já tem Brunete na marcação. Volta o jogo para Léo Pereira. Léo Pereira, Luizão. No campo defensivo, a Macaca tem a posse de bola. Rayan, Luizão. Luizão ajeita, coloca a bola no terreno. Forçou por dentro para João Paulo pela meia direita. Um bolão na ponta, desce a Macaca. Apodi tentou o cruzamento e errou. Apodi o cruzamento, era uma boa chegada da Macaca. É só tiro de meta para o Figueirense bater. Eu não sei se a bola tem orelha, mas se ela tem, o Apodi pegou na orelha da bola. Ou até no brinco, né? No brinco, exatamente. Acho que a gente pode deixar o brinco para outro dia, Bolas, porque a bola foi cruzada de forma ruim pelo Apodi, que hoje joga no setor de frente. Tiro de meta para o Sidão, e se você me permite rapidamente... Sim! A câmera deu um zoom na cara do Léo Pereira. Dá a cara do Salgadinho, pagode anos 80, lembra? Lembro, concordo. Claro. Lembra realmente. Como é que é? Bastante o nosso Salgadinho. Como é que é, ô Lupi? Por gentileza. Vai de novo. Inara.
Inaraí. Acertou! Foi bacana. O que não foi bacana foi a chegada do Luizão agora, hein? Forte pra cima do atacante do Figueirense. Pra cima do meia Marquinhos. Jogou o Marquinhos pra fora do gramado. Está sentindo bem à frente do banco de reservas ali na Brita. A chegada foi forte, hein, Gleger? Deu uma jantada ali, né? A famosa jantada. Mas aparentemente, acho que ele tá de migué ali, o camisa 10, hein? O Marquinho. O Luizão chegou forte, mas com o pé direito pela ele tocou imagem na bola, parece que pega a bola. Mas com o esquerdo ele acaba atingindo o Marquinhos. Ah, é? Marquinhos. Ô, Bola, só um detalhe, né? Esse lance do Apodi que tentou fazer uma jogada, isso aí mostra que a Ponte está sem tranquilidade no jogo, né? Teve aquele lance que você disse que ele poderia ter dominado, carregado um pouco mais. Teve esse lance aí também que ele poderia ter dominado, ajeitado o corpo. Então isso dá mostra que a Ponte está nervosa. Por quê? Porque está com dificuldade de penetração, está com dificuldade de chegar. E a hora que aparece alguma chance em algum momento, a Ponte está desperdiçando por falta de tranquilidade. Quando você enfrenta times, como vem o Figueirense aí fechados, 2 linhas de 4, você tem que ter tranquilidade, tem que ter calma. Porque senão começa a errar passe e começa a desperdiçar oportunidades. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto com Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquarama, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Aqui a Podi é lançado dentro da grande área, chega por baixo Vitor Oliveira. A bola sobra nas mãos do goleiro Sidão. Mesmo caído, o Apodi abriu os braços, reclamou de pênalti. O Ryan também reclama. A imagem recuperada, o ótimo passe do João Paulo para Apodi. Ele toca na bola, o goleiro faz a defesa. Um lance no mínimo polêmico. Eu quero primeiramente a opinião de Carlos Henrique, o bate pesado. O Apodi pediu pênalti, o Marcelo Oliveira também. Diz aí, CH. Fiquei com a impressão de lance normal. Posso até mudar de opinião, mas por enquanto, para mim, lance normal. Ataca a Macaca com o Matheus Peixoto, solta o jogo para Léo Pereira, pressionado, marcado, volta o jogo Léo Pereira. E para você, Glegueiro Zorzinho? Para mim também, Boles. A impressão que eu tive é que não aconteceu absolutamente nada. Você veja como a Ponte precisa de um armador um pouco mais de coragem e que lance essa bola em direção ao gol, que seja vertical. Vê se esse lance polêmico aí da hora da discussão do pênalti ou não no Apodi, quem meteu essa bola lá na frente para o Peixoto, que serviu o João Paulo, que deu assistência para o Apodi? O Luizão. Então tá faltando para os volantes serem mais verticais, jogar em direção ao gol adversário. Eles estão pisando, jogando de lado, pisando e jogando para trás. Aí fica difícil. Olha, a imagem de trás do gol do Sidão, respeitando, obviamente, a opinião dos nossos comentaristas, e eles também não tinham essa imagem, exatamente quando o CH falava, eu não tenho dúvida alguma. Foi pênalti para a Macaca. Foi pênalti em cima do Apodi. E aí, Gleger, você mantém a sua opinião de que não foi pênalti mesmo? Eu mantenho, eu acho que foi uma bola travada ali, não teve a intenção. Para mim, continuo com a minha opinião. E para você, CH, não sei se você conseguiu ver a imagem, porque você estava no seu raciocínio do lance do Apodi. Mantém a sua opinião, CH? Consegui ver e mantenho a minha opinião. Para mim, não houve nada. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. A Ponte tem falta para fazer a cobrança pela meia direita. Se prepara João Paulo. Mãos na cintura, encosta também Lazarone e os zagueiros vão para a área. Pode ser uma boa oportunidade para marcar quem no pi. É verdade, Boles. A falta em cima do Matheus Peixoto, Bruno Rodrigues e Lazarone. São os candidatos para a cobrança. Ryan e Luizão, os grandalhões da Macaca na área. Tem falta, Macaca na bola parada. Macacada reunida, acredita. Na bola parada, a Ponte busca abrir o placar. O árbitro do Piauí, o Antônio Souza, pedindo a atenção de todo mundo. Não quer um empurra daqui, nem um empurra dali. Mas não adiantou nada, absolutamente nada a orientação. João Paulo levantou, Matheus Peixoto de cabeça, desviou fraquinho. Sidão, na mais absoluta tranquilidade, faz a defesa. Está caindo o jogador do Figueira dentro da grande área. O outro atleta colocou a mão ali, sinalizou que está sentindo a coxa. Ou, está dizendo que não seria o pubis, né? Ali a coxa mesmo, né, Gleger? Pela sinalização que fez. Aparentemente é o pubis, né? O pubis, né? A coxa, enfim. Vamos ficar de olho no atleta do time do Figueirense que está sendo atendido neste momento. É adutor. No adutor da coxa, e o Elano já coloca um atleta
no aquecimento, ele que estava no banco. Pelo menos até agora, eu que tenho criticado muito o Matheus Peixoto, pela falta de mobilidade até agora, não é que ele está fazendo um jogo maravilhoso não, mesmo porque está chegando poucas bolas para ele lá na frente, mas pelo menos no jogo de hoje, ele está se movimentando mais e se apresentando mais para o jogo. É assim que um centroavante com a característica dele tem que fazer. Quando a coisa está apertada, ele tem que aparecer para fazer o pivô e a distribuição de jogo. E hoje, até agora, ele está fazendo isso. Diga, Antônio Lupe, a sua informação. Foram 2 jogadores do Figueirense que fizeram o sinal para o banco. O que está caído é o Vitor Oliveira. Mas teve outro atleta também que fez um sinal com a perna e um sinal de negativo. O Vitor Oliveira, camisa 3, está saindo de maca, mas tinha outro atleta do Figueirense que fez um sinal de negativo para o banco. Mas eu acho que esse jogador estava se referindo ao atleta que está caído, que estava caído, né? Ao Vitor Oliveira. Tanto é que ele sai com a marca móvel, não vai dar mais para ele não, o Elano vai mexer no seu time, já já o Lupe confirma. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 31 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo dessa você, eu confirmo para você aqui na Bandeirantes. Última rodada, primeiro turno da Bissuna. Ponte Preta 0, Figueirense também 0, Edu. E o Zap aqui começa a bombar, hein? Muitas críticas e tal. Alô, Nivaldo Sumaré, muito obrigado, hein? O João do Cambuí, o time treinou a semana inteira. Meia hora de jogo, não chutou uma no gol, seu Edu. Bandeirantes. Jogo parado, falta para Macaca e agora quem está caído é a Dauan, camisa 5 da Macaca, Lupi. Mas aparentemente está tudo bem com ele, o árbitro vai aplicar o primeiro cartão amarelo, é para o 90, Bruno Michel. Bruno Michel recebe cartão amarelo e confirmando a primeira modificação no Figueirense. Camisa 3, Vitor Oliveira, machucado, tá fora. 34, Vitor Mendes, zagueiro, tá no jogo. Massas e tintas, tem Corab, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Já já, assim que a bola parar de rolar do majestoso, tem Edu Pinheiro comandando o intervalo Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. A última rodada no primeiro turno da Bezona. A Ponte não pode deixar escapar a oportunidade de vencer e voltar. Não dá para voltar ao G4, mas fica próxima ao G4. Ficaria um ponto no Juventude, que nesse momento é o quarto colocado, com todo o segundo turno a disputar. E a Ponte complica aqui atrás. Bola para o Luizão, passe não foi bom, domínio pior ainda. O Luizão foi obrigado a meter a bola para fora porque estava pressionado pelo Marquinho. Lateral para o time do Figueirense fazer a cobrança. O próprio Marquinho pegou a bola, acabou cobrando para Brunetti. Brunetti recua o jogo, parou, prendeu, olhou, pensou, agora sim recua. Primeira participação de Vitor Mendes. Ele ajeita, domina com o pé direito, abre o jogo do outro lado para Alemão. 33,5, 0-0. Luidex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré e Mogi Guaçu, além de um escritório comercial da Luitex em São Paulo, capital. Compre também no site luitex.com.br. Alemão sai para o jogo para o time do Figueirense, empurra pelo meio, domina livre, Everton Santos carrega a bola em diagonal, soltou na ponta para Brunetti, vem para o fundo, vem para Ponho, recolheu, dominou o pé direito, levantou, cruzou para Bruno Michel na área, Dudu desviou para o meio da área, para Marquinho, tira a defesa, Everton Santos do rebote, bateu para o gol, a bola desvia e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Figueirense! Frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do Everton Santos tem a 19 estampada na camisa. Na chegada trabalhada no time do Figueirense pela canhota, o cruzamento, a defesa tirou. No rebote, Everton Santos na entrada na grande área, bateu pro gol. Ela desviou no meio do caminho e cortou a trajetória da bola, fazendo com que o Igor Vinhas pulasse pro canto direito e a bola entrando no meio do gol. O Figueirense abre o placar no majestoso. Everton Santos contando com desvio de Luizão. 34 minutos, primeiro tempo. Está registrado no majestoso. É do Figueira. Figueirense 1-0 para Macaca. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. Jogada que começou pelo lado esquerdo. Cruzamento do Brunetti. O Guilherme Lazzaroni chegou a afastar o perigo. O Luizão também, mas na sobra, o camisa 19 Everton Santos acertou um chute fraco.
que desviou no Luizão e matou o Igor Vinhas. Everton Santos abre o placar no majestoso. Ponte Preta 0, Figueirense 1. É, meu caro Gleger Zorzin, sai na frente o Figueirense do majestoso. O Bolas, a Ponte tem que afastar essa bola com qualidade, né? A bola ficou titubeando ali na área, o Luizão acabou tirando mal, e aí o Everton Santos, um jogador experiente, né? Já passou por grandes clubes, e aí dentro da área conseguiu fazer a batida e no desvio enganando o Igor Vinhas. Agora, o que era ruim vai ficar pior. Esse time do Figueirense estava numa linha média, provavelmente vem numa linha baixa. Olha a Ponte aí. Macaca atacando com o Lazzaroni para João Paulo, ele dominou e perdeu a bola. Poderia ter devolvido de primeira para o Lazzaroni, aí tentou uma finta e acabou perdendo. Complete Gleger. Então agora o Figueirense deve vir de uma linha baixa, né? Para tentar explorar os contra-ataques. E a Ponte realmente com muita dificuldade, né? Não consegue sair. A impressão é que eu tenho, Bolis, é de que não tem alternativa de jogo a Ponte. Essa é a minha impressão. A gente não vê qualidade na saída de bola, a gente não vê articulação e mobilidade dos homens de meio, os homens de frente muito parados, aceitando demais a marcação. Momento delicado para a Ponte no jogo, viu, Bolis? Tem falta, Macaca tenta a resposta imediata, perde o jogo por 1-0. Tem falta pela meia direita, refletores acesos do Moisés Lucarelli. João Paulo perto da bola, Lazzaroni também, Luizão e Ryan vão para a área, além de Barreto. Partiu para a cobrança, Lazzaroni levantou, jogou para ninguém, recuou para o goleiro Sidão. A falta anterior, ele também bateu ou foi o João Paulo que também recuou a bola para o goleiro, hein, Lupe? Foi o Bruno Rodrigues. Não, foi o Lazzaroni. Foi o Lazzaroni também que bateu a falta. Tem que trocar o cobrador, né, Lupe? E o João Paulo, né, que era o batedor oficial de faltas, nem está entre os candidatos, né? Isso que a gente acaba ficando um pouco surpreso. João Paulo fica na sobra. Falta mal cobrada, mais uma do Lazzaroni, fácil para o Sidão. O Ponto 10 Restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza de Campinas direto na sua casa. O Ponto 10 Restaurante está atendendo também as noites de terça a sábado. Ponto 10 Restaurante. Ligue 3234-4390 e peça no delivery. Alô, Luiz Augusto Carvalho, Luizinho, sempre ligado no futebol da Bandeirantes. Aqui desce a Macaca, bola enfiada para Ponte de primeira, cruzou para a área, passa por todo mundo, ninguém fecha. Passou pelo João Paulo, Matheus Peixoto tentou ainda pela canhota, mas a defesa tirou. Na boa chegada da Macaca aqui pela direita. Tem mais Ponte, domina Luizão. Luizão abriu para Léo Pereira, ultrapassa a linha do meio campo. Parou, prendeu, olhou, pensou a Barreto. Barreto volta o jogo para Luizão. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Chegamos a 38, primeiro tempo. Majestoso, Série B, Figueirense 1-0 para Ponte Preta, Edu. Segundo tempo, hein? Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0, 20 horas, Grêmio e Red Bull Bragantino. Olha, lá nos Estados Unidos e Minnesota, o Gustavo sofrendo para Chuchu. Ele vai votar no Donald Trump, hein? Gustavo Minnesota, um abraço para você. Léo Pereira partiu para jogar, tá individual e foi atropelado, é falta para cima dele. O árbitro já puxa o cartão, é pro DU. É ele quem vai receber o cartão, viu, Lupi? Camisa 98, fez a falta forte em cima do Léo Pereira, que puxou ali para a intermediária, deu drible no Dudu e foi derrubado por trás. É o segundo cartão amarelo para jogadores do Figueirense. Bruno Michel já tinha tomado e agora 98 o Dudu está amarelado. Quem costumava dizer desta forma, DU, costuma dizer até hoje, é o grande Edivaldo Tits, o cão chupando manga, que sempre está curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas, adora o CH, o Edu Pinheiro, o Batista e toda a equipe, o Tigrão, o Gleger, enfim, todos da equipe Bandeirantes. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca, placar de 1-0 para o Figueira. Vai partir para o Bruno Rodrigues, levantou, jogou para a boca do gol, Sidão. Não adiantou muita coisa, não. Na terceira cobrança de falta, agora foi o Bruno Rodrigues, foi mais fechada, mas pouco produtiva. Carlos Henrique, o bate pesado. Quase 40 minutos no placar do Majestoso, no placar Bandeirantes está lá. 1-0 Figueirense na frente, CH. Se o Marcelo Oliveira não mexer na volância ali para colocar gente que pelo menos
não jogue como zagueiro. Veja só, a Ponte está com 2 zagueiros de marcação, né? Zagueiros não, volantes. Cauã erra o passe, bola de graça para Marquinho. Vem embora o time do Figueirense, recolheu o domínio, soltou por dentro para Dudu. Dudu para Pereira, dominou, limpou, trouxe para o pé direito, arriscou, bateu no canto, pega Igor Vinhas. Segura firme o goleiro no chute de Pereira. Obrigou o Igor Vinhas a trabalhar. Antônio Lupi. E o chute do Pereira foi forte no centro do gol, depois de uma bobeira do Dauan, que acabou perdendo a bola, passe errado. Igor Vinhas fez a defesa com segurança. Completando o CH. Então, com 2 volantes de marcação, o time tomou gol. Então, não é o número de volantes que determina se o time está defensivamente preparado. O fato é que eu esperava, depois desse lance. Vem bola Bruno Rodrigues, tem a vez da Macaca, dominou, botou na frente, puxou pro pé direito, armou o chute, ele tentou mais um drible, foi desarmado. Clareou a jogada, poderia ter batido pro gol, aí tentou a finta, mas enfeitou e perdeu. Diga, Carlos Henrique. O posicionamento defensivo da Ponte não melhorou. Ela continua dando branco, a zaga mal posicionada, os volantes também. Os volantes não fazem o ataque jogar e o fato é que ele vai ter que mexer pelo menos em 2 posições. Eu tiraria para o segundo tempo o Barreto e também tiraria o Léo Pereira, porque a Ponte tem que ser mais incisiva, no mínimo, porque senão o Figueirense está muito competente na marcação, a Ponte nervosa, errando muitos passes e para piorar a situação, na bola parada, olha, já tentou o Lazzaroni, já tentou o Rodrigues, já tentou o João Paulo e todos só erraram. O jogo está parado, o Marquinho foi atingido, ele é o capitão do time, já tirou a abraçadeira de capitão. O Marquinho se envolveu em um lance com o Luizão. Naquela ocasião, ele recebeu atendimento médico e agora vai receber novamente. Dá sinais de que não vai continuar não, hein, Lupi? E o 16, o Diego Gonçalves, já conversa com o Elano, segunda modificação que o Elano vai ter que colocar em prática por conta de jogadores machucados. O Vitor Oliveira, zagueiro, já deixou o campo e agora camisa 10, o Marquinho. E lembrando, né, Boris, o Figueirense, na semana passada e na semana retrasada, sofreu muito com casos de Covid no elenco. Acredito que por conta disso, os jogadores ainda com problemas físicos, né? Jogadores que estavam diagnosticados com coronavírus e agora sofrem esse problema de lesão. E ele pode fazer mais uma alteração, mais uma parada, na verdade, com bola rolando o Elano. Porque ele parou 2 vezes com as 2 alterações. Lembrando que ele pode também fazer alterações, tem mais 3 substituições. As alterações do intervalo acabam não contando. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br e saiba mais. Mexeu? A alteração na Macaca vai, aliás, no Figueira vai. Marquinho 10, machucado, tá fora, 16, Diego Gonçalves, tá no jogo. Macaca por ataque, domina João Paulo, vem embora Macaca, recolheu o domínio cercado, marcado, soltou no comando para Podi, ele corre, mas nem se tivesse hélice nas nádegas ele chegaria. Mesmo sendo papaléguas do Macaca, o passe do João Paulo foi bom. Ele também estava desequilibrado, bem marcado, 10 da Macaca. É só tiro de meta para o Figueira. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. O Bolis. Quase 44, Cleggers, Ursinho 1-0 para o Figueira. Não, só para dizer que teve uma jogada agora, antes dessa metida de bola para o Apodi, a Ponte iniciou ali uma saída de 3, né, com o Barreto entrando entre os 2 zagueiros, para que tenha um pouco mais de amplitude no time. Porém, deu para perceber uma tremenda desorganização. Porque quando você faz essa saída de 3, você tem que espetar os 2 laterais, para aí sim você ter amplitude, para aí sim você ter a movimentação dos homens de meio. Então, realmente, a Ponte está muito desorganizada, principalmente no aspecto de saída de bola, que é onde inicia as jogadas, né? E o João Paulo também totalmente fora do jogo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse Saci Tintas, sacitintas.com.br. 44:30, quinto final está confirmando, são 18h15. Já estamos na noite de segunda-feira, feriado para você que está voltando para casa. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela carona, pelo rádio ligado. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas com imagens
através também do Facebook Rádio Bandeirantes Campinas. No meu Facebook, no Leandro Boles, tem o link compartilhado. Você também acompanha o futebol. Aqui vem para Lucas Carvalho para o time do Figueira, levou para o fundo, a bola bate no Ryan. Vai embora pela linha lateral para o Figueira. Mais dois. Olha aí, Lupe, no momento em que eu iria perguntar, você prontamente respondeu. Muito obrigado, viu, Lupe? De nada, Boles. Diego Gonçalves empurra para Bruno Michel, pé esquerdo na bola, levantou, cruzou para a área, afasta, tira Léo Pereira, não domina a Podim, volta no rebote para Brunetti. Que no campo ofensivo recua para o goleiro Sidão. Sidão trabalha curtinho para Vitor Mendes. Ajeita, domina, para, prende, coloca no terreno. Faz a abertura para Brunetti, aqui para a esquerda no primeiro terço do campo. Força o lançamento na ponta para o Diego Gonçalves. A bola saiu. Para sorte do Léo Pereira, né? Porque no meio do caminho ele desistiu. O Diego Gonçalves não, foi até o fim. A bola acabou saindo, tem lateral, a Macaca para fazer a cobrança finalzinho do primeiro tempo. Já Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. A melhor pizza de Campinas, rodízio no Ponto Restaurante. Mais de 40 sabores, salgadas, vegetarianas, doces, com muito recheio. Massa crocantíssima. Rua Boa Aventura do Amaral, 788-3234-4390. Barreto vem buscar, foi aquilo que disse o Gleger. Ele domina, mas os zagueiros não espetam. Tanto é que há uma espécie de congestionamento ali entre os laterais da Macaca com os zagueiros. E com isso o time do Figueirense bastante compactado, dificulta demais a ação ofensiva da Macaca. Bola recuada para Ryan, ele ajeita, domina forte no comando para Matheus Peixoto, que erra o passe. Volta de graça para Pereira. A classificação está nos atrapalhando a classificação. A bola volta no rebote, sai jogando o time do Figueirense, aliás, o time da Macaca no campo defensivo. É o Gleger, Zorzinho ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado. É a dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes, o Gleger. É o olhar técnico da Bandeirantes, o CH é o bate pesado. A equipe comandada por Carlos Batista, quando apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no majestoso. Vitória parcial do Figueirense, gol de Everton Santos aos 34. Figueirense 1, Ponte Preta 0. A bola parou de rolar no majestoso Edu Pinheiro. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma vergonha, mas é uma vergonha. Oi, Lupe! Oi, Edu. Aguardando a saída dos jogadores depois desse primeiro tempo. A Ponte perde 1-0 para a equipe do Figueirense. Everton Santos marcou, por enquanto, o único gol da partida. A gente aguarda aqui a saída dos atletas, começando pelo jogador do Figueira. O Everton Santos analisa esse primeiro tempo do time de Santa Catarina. Vitória parcial da equipe do Figueirense em cima da Macaca no majestoso. Vitória que vai tirando o Figueirense da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, por enquanto, neste momento. Ainda tem a segunda etapa. Tempo, né? Sem marcar. A gente que é atacante, a gente precisa fazer gol, né? E eu nunca desisti, sempre trabalhei firme. Sabia do meu potencial e hoje, graças a Deus, fui feliz ali na conclusão. Fizemos um gol, agora é voltar para o segundo tempo com a mesma determinação para que a gente possa sair com o objetivo que é a vitória. Esse é o Everton Santos, autor do gol. Vamos aguardar para ver se alguém da Ponte vai dar entrevista. Acredito que o Apodi estava ali perto do repórter da transmissão, isso mesmo. Apodi, lateral direito, hoje jogando mais à frente, analisa o desempenho da Ponte nesse primeiro tempo. Macaca perde 1-0 para o Figueirense. Ele acabou tocando em mim, eu estava em velocidade, ele errou a bola, então... Mas faz parte, o árbitro não deu. Infelizmente a gente não tem o VAR que pode tomar esse tipo de decisão, tomada ali no segundo. E sobre o jogo, a gente controlamos o jogo e acabamos tomando um gol bobo novamente. Então a gente tem que reagir no segundo tempo para que a gente possa, primeiramente, buscar o empate e depois pensar na vitória. Esse é o Apodi falando de um lance polêmico na primeira etapa. Na minha opinião, assim como o Boles, acredito que a Ponte teve sim um pênalti a seu favor, que não foi marcado, lance discutível. Edu Pinheiro. Vamos fazer o seguinte, eu tenho horário político aí, depois os nossos analistas, né? Eu não queria estar na pele nem do CH, nem do Greg Zorzinho. Gente, aqui no WhatsApp tem de tudo aqui. O pessoal está muito bravo e com muita razão, sobrando. Mas vamos fazer o seguinte, como meu tempo é curto aqui, no Momento Café Moraes, nós vamos relembrar aqui há 51 anos o gol do Alain. Sábado fez 51 anos, aquele Ponte Francana no Parque Antártica. Se não fosse o gol do Alain, a Ponte não teria subido, levou a virada depois 3-1, era o último jogo do quadrangular final, mas é o gol que deu à Ponte o único título da sua era profissional há 51 anos, hein? O Pereira Neto, que hoje mora no céu, diria Milton Neves,
vai narrar aqui aquele 31 de outubro de 69. O de cá participa do lance. 10 mil pontos pretanos, o Palestra Itália, já, o gol do Alain, é o nome do Café Moraes. Trânsito. Santos Dumont tem trânsito lento no sentido Indaiatuba, na altura do Jardim do Lago. No sentido Campinas, vai bem. Pela Miguel Noel Nascentes Burnier, lentidão nos dois sentidos, na altura do Jardim Santana. Novo Honda Civic 2021. O equilíbrio perfeito naquilo que você procura em um sedã completo de série. Conheça em uma concessionária. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Eleições 2020. Vereadores PSB. Política se constrói com diálogo. Por isso peço seu voto. NEI 40345. Você me conhece do rádio. Sou J. Silva, candidato a vereador. 40500. 40500. Sou o vereador Zé Carlos, 40678. Juntos somos muito mais. Com Dário 10. Eu sou o Honorato. Isso mesmo, o polêmico. Meu número é 40900. Bandsat Digital. Informação e tecnologia. 60 emissoras em todo o país, conectadas via satélite. Bandsat. Os fatos no Brasil e no mundo que mexem com você. Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Essa é uma eleição diferente, a única em tempos de pandemia. Talvez você nem tenha candidato ainda, mas sei que, como eu, você leva seu voto a sério. E sei também que Campinas não merece um aventureiro, não merece um vira-casaca e muito menos um ficha suja. Então, peço só uma coisa, compare os candidatos, veja o que cada um fez e o que pode fazer. Talvez a gente descubra que eu e você temos muitas coisas em comum. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Bandeirantes, a rádio que tem vibração. Tem emprego. Campinas perdeu 35 mil postos de trabalho pela incompetência da atual gestão que não faz nada para assegurar as empresas e os empregos aqui. Quem deve imposto para a cidade, nós precisamos dar condições para que essas empresas continuem trabalhando e gerando emprego aqui na cidade. Ou seja, as empresas ficarão com o nome limpo e iniciarão daqui 2 anos a quitação da sua dívida. Coligação Mais por Campinas. Melhor para você. PL, PSDB, PP, PSC, POD, Solidariedade, Prós e Avante. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Vote nos candidatos do PP. Petrônio 11553 com Rafa Zimbaldi, prefeito. Em defesa da família e contra a corrupção. Renovação já. Indião Prado 11123 com Rafa Zimbaldi, prefeito. Vamos renovar com segurança. Marcos Ceará 11181 com Rafa Zimbaldi, prefeito. Valorização da mulher, empregos, Hospital Veterinário, Soninha 11023. Vote nos candidatos da nossa coligação. Mais por Campinas. Melhor para você. Avante, PL, Podemos, PP, PROS, PSC, PSDB e Solidariedade. Eleições 2020. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Gente, intervalo, a Ponte perde 1-0 para o Figueirense. Ainda bem que agora vamos mergulhar no passado para levantar um pouco o astral, né? Um time de meninos feito em casa, um orgulho da história da Ponte Preta, esse time aí.
Há 51 anos atrás, no antigo Palestra Itália, hoje Allianz Parque, era uma sexta-feira. Pereira Neto trabalhou 39 anos aqui nessa casa, hoje mora no céu, faleceu em agosto de 2013 e no final da narração ele chama Oliveira Andrade. A Oliveira Andrade hoje no show do esporte, na Band, há 51 anos atrás ele fazendo o gramado lá do Palestra Itália. Vamos lá, Pereira Neto, o gol do Alain. Se não fosse esse gol, a Ponte não teria subido. E antigamente, há 51 anos, o rádio era assim. Na sequência do lance para Teodoro. Teodoro entregando para Djair, desceu para a meia direita. Abriu para Alain. Alain sai da ponta, vai para a meia. Penetra pelo setor central, rolou, boa bola para de cá. Quer tabela com Alain, aparece Duda. Atabalhoadamente, bate de cabeça, ficou com Alain. Virou, chutou. Gol! Confusão na área pequena. O balão sobrou pela meia direita para Alain, que de pirata mandou para o canto direito de Manzato, estabelecendo a primeira movimentação de placar do Palestra Itália. Festa Ponte brotando na capital Bandeirante. Oliveira. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Tem bronca pro quarto zagueiro, conseguiu ficar 2 vezes com o goleiro. Que lance foi esse? Volta Brigatti. Ó, o Edmir Debel aqui, time uma vergonha, verdade, Edmir. Bruno Rodrigues está jogando. Ô, Edu, inacreditável, esse time é muito ruim. Esse time é uma vergonha, diz aqui o outro, o morto do João Paulo. O time reabilita os mortos. Pelo amor de Deus, primeiro tira o professor, depois Léo Pereira, não sei bem o que é isso aí. E assim vai. Oi, CH, não queria estar na sua pele. Intervalo 1-0 Figueirense. Eu nem vou falar dos números porque o pessoal vai ficar bravo comigo. E nem tem que falar porque a impressão de quem assistiu, a impressão não, é a certeza, né? Absoluta, que não parece que a Ponte tem um treinador. Para começar a conversa. Todo mundo sabia, de quem recebe todos os dados do adversário, que o Figueirense ia implantar esse tipo de marcação e jogando no erro da Ponte. A Ponte não parece que passou uma semana ou 2 se preparando para essa partida. Não tem nenhum dedo do treinador. É uma grande confusão que a Ponte fez. Antes do jogo, eu nem fiquei questionando o aspecto individual, escala esse ou aquele, porque a Ponte precisava ter 2 coisas que ela não teve no primeiro tempo. Intensidade. Sabe essa coisa de... Você precisa ter calma no futebol, mas pera um pouquinho, você está jogando em casa. Qual foi a imposição técnica? Qual foi a imposição de intensidade do jogo que a Ponte propôs no primeiro tempo? Nenhuma. Nenhuma. Foram 370 passes, 250 foi Luizão, Rayan lateral direito, Rayan lateral esquerdo. É uma vergonha. O goleiro do Figueirense não pegou na bola. O João Paulo, pouco que ele participou, ele errou todos os lances. Todas as bolas paradas da Ponte foram lances jogados na lata do lixo. Então, eu lamento muito, mas lamento demais. Mas assistir o primeiro tempo que eu assisti, só tem 2 explicações. Ou o treinador não treina o seu time, ou o time não entende o que ele fala e o que ele propõe. Das 2 maneiras, o trabalho do Marcelo Oliveira até agora é uma grande decepção. Mas uma decepção com D maiúsculo. Eu não sou a favor desse tipo de coisa. Troca de treinador sempre é o pior caminho.
A Ponte, de repente, vem para o segundo tempo, toma uma chacoalhada no intervalo e vira o jogo. Mas o que eu vi no primeiro tempo foi uma grande confusão. O time, em determinado momento, principalmente depois que tomou o gol, se abalou emocionalmente e ficou nitidamente sem saber o que fazer. Infelizmente, eu estou dizendo isso. Talvez 2 ou 3 substituições não sejam suficientes para mudar o atual status da partida. Ele tem que voltar o Apodi para a lateral direita, tira, pela circunstância do jogo, tá? Porque foi por ali a única válvula de escape que a Ponte teve. 2 ou 3 lances, mas o Apodi também está fora do jogo. É o que eu faria, não é? Ele tem que tirar um dos volantes e colocar um jogador que dê mais dinâmica. Eu estou dizendo em termos de qualidade do jogo para frente. E o único cara, ele tem 2 opções. Ou ele põe o Neto Moura ou o Zanocelo. Ele tem que tirar o Barreto do jogo. Ele tem que tirar o João Paulo para colocar o Camilo, para tentar algo diferente. E tem que colocar mais um atacante. É a alternativa que ele tem. Porque se ele não agredir, se ele não for mais incisivo, mas o mais importante é o comportamento individual do time todo. O time tem que se acalmar, mas tem que ser intenso. E a Ponte não foi intensa no primeiro tempo. Então, desse jeito aí, vai terminar o jogo 1-0 ou 2-0. Porque a Ponte não está com o espírito de um time que precisa vencer um jogo. Precisa mandar efetivamente o Figueirense para casa sem nenhum ponto. Eu não gostei do comportamento do time, individualmente falando, de atitude, de garra, de disposição. Sobre o pênalti, para passar o comentário para o Gleger, eu fiquei com a impressão, a princípio, de um lance normal. E agora, com calma, vendo, eu mudo de opinião. Eu acho que houve pênalti, sim, no Apodi. Mas não tem explicação o péssimo primeiro tempo. Aliás, tem, né? Tem. O péssimo primeiro tempo que a Ponte fez. Ok. Ô, Gleger, vamos lá. 1-0 Figueirense. O Elano deu um nó tático no Marcelo Oliveira no primeiro tempo, né? A expectativa é de que a Ponte possa voltar e tentar aí empatar e até mesmo virar o jogo. Mas se tiver a mesma postura que teve no primeiro tempo, pode ser até que tome mais um gol. Porque o Figueirense foi efetivo e foi mortal. Uma vez só que foi, né? O Igor Vinhas não fez absolutamente nenhuma defesa também. E aí o Figueirense foi lá num lance de uma falha, num contexto geral, numa falha generalizada na defesa, abriu o placar. E agora vai ficar difícil. Tá vindo aí, o Lupe vai trazer a informação, a substituição, mas eu quero saber quem saiu, porque senão não vai mudar. Primeiro tempo, nó tático do Elano no Marcelo Oliveira. Mudança de postura, mudança de atitude, senão a Ponte vai perder esse jogo para o Figueirense. E começou o jogo, Boles. Obrigado, este Gleger Zorzinho ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado, saída com o Figueira, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com V de bola, V de Bandeirantes, você ligado, sintonizado, acompanhando com imagens o melhor do futebol. Com toda a equipe de Carlos Batista para Rocha, Autopeças e Sessi Tintas. Placar de 1-0, o Figueirense vence o jogo, mas a Macaca fez uma alteração no intervalo, Antônio Lupi. 71, Léo Pereira ficou no vestiário. Léo Pereira com a 71 tá fora. 88, Camilo tá no jogo. 21 graus nesse momento em Campinas, mas a sensação térmica é de menos. Afinal de contas, tem um pulinho ali atrás, na parte da frente ali do complexo da Rádio Bandeirantes, do complexo Bandeirantes de Comunicação. Realmente venta e venta bastante. O Gleger, você estava falando agora há pouco sobre a alteração, gostaria de saber, né, quem é que havia saído. E saiu o Léo Pereira, Gleger. Eu gostei da substituição, da mexida. Estou dizendo desde o início da partida, e percebi isso logo nos primeiros minutos do jogo, que a Ponte estava perdendo na superioridade numérica no meio de campo. Quando você enfrenta um time que joga com 2 linhas de 4, você jogar com 3 atacantes, se não tiver o balanço dos homens de frente, você vai perder na questão de números. O meio de campo é o setor de inteligência do time. Agora ele traz o Apodi para fazer a lateral direita e o Camilo ali para jogar ao lado do João Paulo. Uma mudança tática no time da Ponte.
Vamos ver como é que vai ser na prática, ô Boles. A Ponte que ataca nesse segundo tempo pro gol do portão de entrada. Tentou ataque com o Matheus Peixoto. Foi seguro. O árbitro marcou. Falta do Vitor. É Mendes, Lupe? É Mendes ou é Gomes? É Mendes. Mendes. Falta do Vitor Mendes para cima do Matheus Peixoto. É falta para Macaca bater. Na busca pelo espaço entre o Matheus Peixoto e o Vitor Mendes, levou a melhor o atacante da Macaca. Fez a falta o atleta do Figueira. Ponte tem falta. O Camilo tá por ali, é o homem das bolas paradas. É falta para Ponte Preta, lado direito do campo. Busca o gol de empate, Macaca no comecinho do segundo tempo. A Macacada reunida, acredita na bola parada. É falta para Macaca para fazer a cobrança. Pela meia direita, na bola, Camilo. Lazzaroni com a canhota para jogar lá dentro. Partiu o Camilo, pé direito, levantou, cruzou na área. Vem o toque para fora. No segundo pau, fechou o Ryan. A bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Figueirense bater. Mas foi a primeira falta que a Ponte cobrou, que não foi nas mãos do Sidão. Dessa vez com o Camilo no segundo pau. Ryan chegou a desviar, mas fora. Tiro de meta para o Sidão. Pintou o gol, pinta na Saci, tem gol onde, Edu Pinheiro? Pintou mais um, pintou mais outro, hein? Rony fez o segundo e o Wesley fez o terceiro, em 31 segundo tempo no Allianz Parque. Agora Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0. Aqui vem para o time do Figueirense com o Brunetti, levantou, cruzou para a área. Tentava Bruno Michel, reclama um toque no braço do zagueiro da Macaca. O árbitro manda seguir, recupera João Paulo. João Paulo tenta a saída rápida com Barreto. Barreto meteu na ponta para Podi. A Podi recolheu, dominou na ponta direita agora para Camilo. Passa pedindo a Podi. Camilo recolheu, dominou a João Paulo. João Paulo pela meia para Barreto. Para Camilo, dominou, vai marcar, bateu, chega travando por baixo o zagueiro do Figueira. E na sequência a bola sobra nas mãos do goleiro Sidão. Na jogada atrapalhada, ufa, até que enfim a Macaca teve um lance perigoso. O Camilo faria o gol, mas na hora H o zagueiro salvou o Lupi. O passe do Barreto, depois de uma boa jogada que começou com o João Paulo, na minha opinião, lance normal. Desarmou na bola ali o jogador do Figueirense, o Camilo. Poderia ter chutado antes, mas não conseguiu. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Placar de 1-0 na frente. O time do Figueirense. O Camilo chegou tanto quanto desequilibrado para bater para o gol. O alemão já fechava também. O Camilo chegou a reclamar de um pênalti. O Lupe, na visão do nosso repórter, não houve. Gostaria também da opinião do CH e também do Klegger. E aí, CH? Nada. Para você, Klegger Zurzinho. Absolutamente nada. Quase 5 minutos de segundo tempo. Desce a Macaca com o Luizão. Luizão Arranhã. Ajeita, domina, carrega a bola, passada das largas. Rompe a fronteira. Traz a Macaca para o campo ofensivo pela meia para Matheus Peixoto. Bate nele, bola. Bateu de tíbia, o Matheus Peixoto acaba errando o passe. Recupera Matheus Neves para o time do Figueirense. Enfia no comando para Dudu. Chega a Podi na cobertura. Recua para o Igor Vinza. A bola quase deu uma escapada. Ele solta o jogo para Podi na fogueira, mas o Podi usa toda a sua experiência, protege bem. Tira o corpo e está jogando com o Barreto. Barreto carrega a bola, dá um pouquinho mais de velocidade para Macaca. Empurra na ponta direita para João Paulo. João Paulo recolheu, dominou, devolve a Barreto. Barreto recolhe, domina pela meia direita. Empurrou o lançamento na ponta para Bruno Rodrigues. A bola quica no gramado, aí não pega. Aí ele não pega, quicou no gramado, passou, é lateral de graça para o time do Figueirense. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio, segundo tempo. No placar, Bandeirantes do Campeonato Brasileiro da Série B, avezou na 19ª rodada. 1 para o Figueirense, 0 para Macaca do Pinheiro. Olha, Antônio José do 3491, assim como dezenas aqui, muito bravo com a Ponte. Continua segundo tempo, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0, 20 horas tem Grêmio e Red Bull Bragantino. Bandeirantes Campinas, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E vem a Macaca, lançamento para Bruno Rodrigues, dominou, invadiu a área pela esquerda, afasta na cobertura, chega bem o zagueiro, mete a bola pela linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. O primeiro escanteio da Ponte Preta no segundo tempo. Bruno Rodrigues tentou fazer o cruzamento, não conseguiu. Escanteio para Macaca, vem bola na área do Sidão. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança, 6,5 segundo tempo. A Macaca pressiona, busca
busca o gol de empate. A macacada reunida acredita. Tem escanteio, Camilo para bater. Lazzaroni com a canhota. Vai jogar, tá dentro. Gol do portão de entrada, Majestoso. Autoriza o árbitro. Camilo vem para a cobrança do escanteio pela canhota. Pé direito, a bola levantou, cruzou forte demais. No segundo pau aparece afastando, tirando de qualquer maneira alemão. A bola volta no remate para João Paulo. João Paulo Apodi recomeça no círculo central. Vê a chegada do Everton Santos. Mais atrás ainda para o goleiro Igor Vinhas. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Lazzaroni pela canhota com o Camilo. Camilo ajeitou, recolheu, dominou na faixa central do gramado para Dauan. Dauan atrás para Ryan, devolve para Dauan. Dauan ajeita, domina por time Macaco, ultrapassa a linha de marcatória. Ultrapassa o campo, vem para o campo ofensivo, ultrapassa o defensivo, vem para o ofensivo. Pressionado, ele acaba recuando para Everton Santos, para Ryan. Ryan pé esquerdo na bola, tentou lançamento para João Paulo, afasta lá atrás, alemão. Volta o rebate para Bruno Michel, domina bonito, coloca no terreno, tentou a finta. Dauan aparece e recupera, mas na sequência pensou que o Elano ainda jogasse. Entregou de graça para o Elano, o treinador do Figueirense, passe errado do Dauan. É só lateral para o time do Figueirense para fazer a cobrança. 7h40, quase 8, o jogo está parado. CH está gostando da macaca neste início do segundo tempo com a entrada do Camilo? É impressionante a falta. O futebol da Ponte é um futebol aleatório. Só chega com ligação direta, a bola não passa para o meio. Tem esse início de segundo tempo que tem um pouco de empolgação, mas já a coisa volta para a mesmice. Eu espero estar errado, né? Ele mexeu certo, mas faltou uma mexida, né? Ele tinha que tirar um dos volantes para colocar um cara mais dinâmico no meio, não é? E ele não fez isso. O Figueirense continua marcando bem. A Ponte chegou uma vez porque ele posicionou, me parece, o Barreto um pouco mais à frente, mas o problema também é a característica. Vamos ver se dá certo, mas para mim voltou praticamente da mesma forma. Macaca por ataque, bola enfiada, Bruno Rodrigues. A passagem de Lazzaroni no fundo, levantou, cruzou para Camilo na área de cabeça. Sobe com ele o zagueiro. Última tocar ainda foi Camilo. A bola foi embora, direita pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Figueirense bater. E mais uma leitura de jogo boa do Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo. Fez o passe para o Lazzaroni. E na hora do cruzamento, o Camilo tentou cabecear, até conseguiu, mas totalmente sem direção. Tiro de meta para o Sidão, mais uma vez Camilo, que entrou no segundo tempo, participando das jogadas ofensivas. Foi uma finalização cabeça/orelha. Pegou mal na bola o Camilo, já dentro da grande área. Tiro de meta que o goleiro Sidão cobra. Levanta a bola procurando o Matheus Neres, de cabeça afasta lá atrás. Luizão briga pelo rebate da Dauan. De cabeça atrás para Ryan, bate na bola de qualquer maneira. Briga Matheus Peixoto, ele é alemão. A bola volta para Vitor Mendes. Alemão ficou caído, bola recuada para o goleiro Sidão. Na risca frontal da sua pequena área. Com o pé direito, ele bate na bola, já está recuperado o alemão. Sozinho de cabeça, Everton Santos desviou. Bruno Michel não acompanhou e o Lazzaroni, este sim, acompanhou a jogada e recuou para Igor Vinhas. Ele trabalha na zaga central para o Luizão. Volta na sua batalha para buscar o gol de empate. A Macaca depois a virada. Sabe na necessidade de um resultado positivo. Está tropeçando em casa. E o retrospecto do Marcelo Oliveira vai chegando a 5 jogos com 4 derrotas. Bola para Lazzaroni. Ajeita, domina, coloca a bola no terreno. Cercado, marcado, uma linha defensiva do time do Figueirense, bloqueando a ação ofensiva da Macaca. Com 10 minutos, segundo tempo. Bola para Podi. Domina pela lateral direita. Vê a passagem do João Paulo. Se mexe também. Barreto de um lado para o outro. A bola chega no capitão Luizão. Luizão a Ryan. Ryan abre para Lazzaroni. Já vem para o campo ofensivo. Desce para Macaca. Solta o jogo para Camilo. Camilo para Lazzaroni. Lazzaroni botou na frente para Dauan. Tabelou, voltou para Lazzaroni. Ajeitou, dominou Matheus Neres na marcação. Encosta Pereira. Abertura pela direita para Luizão. Se aventurando no campo de ataque. O capitão da Macaca. Ele para, prende, olha, pensa, observa, recua. Jogou para Barreto. Barreto ajeita, domina pela meia direita. Volta o jogo para Luizão. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 10h40, segundo tempo. No tic-tac do tempo, Nivalo 10, que eu confirmo para você a Pezona. Campeonato Brasileiro da Série B, última rodada, primeiro turno majestoso. 1 para o Figueirense, 0 para Macaca e do Pinheiro. Amanhã tem Copa do Brasil, hein? 19 horas, Arena Pantanal, Cuiabá e Botafogo do Rio. Lá no Engenhão foi 1-0 para o Cuiabá. Cuiabá com uma super vantagem, hein? Passar aí a próxima fase da Copa do Brasil. Acompanhando na Serra Negra Band é ela, Rita Maluca.
Falta para Macaca bater aqui pela canhota. Camilo com o pé direito, Lazzaroni com a perna esquerda. Tem falta perigosa, vem bola na área. Lazzaroni levantou, cruzou para Luizão de cabeça para fora. Luizão teve a chance sozinho na risca frontal da pequena área. Mandou de cabeça para fora, Antônio Lupi. E o Luizão foi bem na bola, né? Ganhou do alemão ali na disputa da jogada aérea, só que cabeceou todo torto, sem direção. A bola tirou tinta do travessão do Sidão, que só acompanhou a saída da bola. Tiro de meta para o Figueirense. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Abraçando Lui Durval, Lui que comanda a Luitex. Aqui vem Camilo, linha de fundo, cruzou por baixo, Sidão. Sai do gol para fazer a defesa. Mais uma chegada, mais uma participação de Camilo, meu caro Antônio Lupi. Pelo lado esquerdo fez o cruzamento. Matheus Peixoto chegou atrasado na jogada. Fácil para o Sidão, que fez a defesa. Sai jogando mal o time do Figueirense. Já recupera a Macaca com Barreto. Barreto atrás para João Paulo no círculo central. Recolheu o domínio curtinho para Dauan. Se manda a Podi pela direita. Ele trabalha curtinho para João Paulo. Tem tudo na marcação. João Paulo trabalha com a canhota. Empurra o jogo para Rayan. Rayan vem trazendo a Macaca para o campo ofensivo. Vem encurralando a Macaca, o seu adversário. Mas aí o Camilo perde a bola e abre a chance no contra-ataque. Bola metida para Diego Gonçalves, tomou na mano, dominou, pedalou, entrada na grande área para o show pro pé direito, e aí bateu fraquinho. Igor Vinhas tranquilamente faz a defesa, Lupi. Foi um chute muito mais fraco do que o Apodi na primeira etapa. Dessa vez foi o Diego Gonçalves, jogador que entrou ainda no primeiro tempo pelo Figueirense. Fácil para o Igor Vinhas. E o jogo, Gleger Zorzin, com 13 minutos do segundo tempo. A Ponte deu uma melhorada, sim, Boles. Está chegando um pouco mais, né? Evoluindo algumas jogadas. O Camilo entrou bem no jogo. A expectativa é de que possa aí encaixar uma bola aí, né? Precisa o Matheus Peixoto posicionar um pouco melhor, né? Principalmente quando tem ali as jogadas com o Apodi, com o próprio Lazzaroni, que estão chegando um pouco mais, com jogadas de profundidade. Então precisa se posicionar. Essa zaga do Figueirense, ela está muito fechada, mas a gente sabe desses jogadores, são limitados. Então, o Matheus Peixoto tiver um pouco melhor colocado para facilitar aí uma bola metida tanto do Apodi quanto do Lazzaroni. Agora, o Camilo entrou bem no jogo. Precisa o João Paulo, né? João Paulo está sumidaço aí desde que começou, iniciou aí o segundo tempo. Amanhã, 12h30 na tela da Band, tem os donos da bola repercutindo até aqui. 1 para o Figueirense, 0 para a Macaca. E em público, agradecendo ele, sempre Edu Pinheiro, com os solfejos que todo mundo, né, faz todo mundo muito mais feliz, principalmente no intervalo do jogo. Aqui sai jogando o Luizão para Macaca. Ele empurra por dentro com Barreto. Barreto recolheu, dominou, dá um tapa na bola para o Luizão. Luizão a João Paulo no corredor. Repassagem de Barreto. Uma bola metida para ele. Pé esquerdo na bola, lançamento para Podi em posição irregular. A Podi estava na banheira, Antônio Lupi. E essa banheira não é a boa. Segunda vez que o Apodi está em posição irregular na partida. Mais uma vez, acredito que o assistente dessa vez foi o 2, hein? O pernão direito ali do alemão talvez estivesse dando condições para o Apodi. E o Mauro César, evangelista, acabou marcando impedimento. Eu digo talvez, né, Lupe, porque a imagem, a colocação onde está a câmera, ela não facilita. Não é na mesma linha onde aconteceu a jogada, mas me pareceu na mesma linha. Aqui vem para a Macaca com o Dauan. Ele recupera, já partiu. Bruno Rodrigues em velocidade pela esquerda. Ajeitou, dominou, parou, prendeu, ele pensou. Tinha o Lazzaroni no corredor. Prefiro passe por dentro para Dauan. Dauan encontrou João Paulo. A Camilo, a João Paulo, entrada na grande área, dominou, tentava Matheus Peixoto. Afasta, tira de qualquer maneira Matheus Neres. Dá um bico na bola, expulsa a bola da entrada na grande área. Volta para a Macaca, para Luizão. Luizão ajeita, domina, volta o jogo para Rayan. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br, conheça mais. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Gravados no relógio Bandeirantes, 16 segundo tempo. Brasileiro Série B, 19ª rodada, Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0-1 para o Figueira do Pinheiro. Estamos nos acréscimos Allianz Parque, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0, gols de Rafael Veiga, Rony e Wesley.
Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, ouvindo pela internet o Obama, está lá em Sorocaba, curtindo o futebol também pelo YouTube. Alô, Obama, que não é aquele. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O Trump, a Ângela, a Cris, a Elisana, o Cezinho, o Jorge, o Ricardo, o Maguila, a Sabrina. Estão ouvindo o futebol da Bandeirantes. São amigos de Gleger, Zorzi, se são amigos de Gleger, também são os nossos amigos, né, Gleger? É isso aí, um grande abraço a todos aí, inclusive o Kika também, que está lá na paquera da Bandeirantes. O pessoal está lá reunido, ouvindo o jogo, tão bravo, viu, Boris? Assim como a Alex Pateta também está, bravo, muito bravo com o seu time, com a Macaca que está perdendo para o time do Figueirense. Vem para Bruno Rodrigues no comando para Matheus Peixoto. Ele abre na canhota para Lazzaroni. Lazzaroni volta junto para João Paulo. João Paulo vem, colheu, dominou para o prendeu, pensou Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues da Dauan. Luizão tem João Paulo flutuando pela meia direita. Se apresenta para o jogo Barreto. Ele prefere passe curto para Rayan. Rayan com o pé direito para Bruno Rodrigues. Já duas mexidas da Macaca. Duas mexidas. Há pouco a TV flagrou Marcelo Oliveira conversando com o seu auxiliar, o Tico. E, consequentemente, ele fará mais duas alterações na Macaca. Bola para o time do Figueirense com o Matheus Neres. Enfiou lá na frente para Dudu. Corta Luizão, volta para Podi. A Podi tentou a finta, perdeu, se atrapalhou e cometeu a falta. Para cima do Diego Gonçalves, o jogo está parado, Antônio Lupi. E os dois jogadores que estão ali na beira do gramado é o Orobó e o Pato. E o Apodi recebe cartão amarelo por conta da falta em cima do jogador do Figueirense. Daqui a pouco vamos confirmar as alterações na Ponte Preta. Camilo já entrou e daqui a pouco Pato e Orobó na Macaca. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 18 minutos de segundo tempo. Majestoso, Série B, Ponte Preta 0-1 para o Figueirense, Tuzaço Pinheiro. Olha conosco aqui, deixa eu ver, fervendo o WhatsApp, Carlão do Parque Santa Bárbara, Geraldo Silvestre da Vila Miguel Vicente Cury, o Edu Braz, o Leonardo de Sumaré, o Paulo César Jardim Garcia, a Andréia do 1942 e o Renato do 2331. Todo mundo muito bravo com a Macaca e acabou, hein? Acabou no Allianz Parque, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0. E um amigo nosso acaba de dizer que São Paulo e que nada, o bom é o Cebola. E o árbitro acaba marcando a falta do Lazzaroni, tem falta o Figueira. E a Ponte fez duas alterações, hein, Lupi? Confirmando então as alterações na Ponte Preta, 75 Barreto foi embora para a entrada do 19, o Guilherme Pato. Pato com a 19 está no jogo, Barreto fora. E 9, Matheus Peixoto também foi embora para a entrada do camisa 99, Thiago Orobó. Já os comentaristas falam aqui na Bandeirantes, tem falta o time do Figueirense para fazer a cobrança. Se apresenta para fazer a cobrança da falta, Dudu. Ele tem a 98 estampada na camisa, vai jogar lá dentro. É perigo contra a meta de Igor Vinhas. Partiu para a bola, Dudu. Levantou, cruzou para a boca do gol. Luizão desvia de cabeça, afasta o perigo da boca do gol. Gleger, duas alterações da Macaca, comente por gentileza. Com o Orobó, a Ponte vai ganhar um pouco mais de mobilidade, né? Ele é um jogador que balança um pouco mais ali, não fica ali parado entre os zagueiros. Acho que foi uma substituição interessante. Aliás, o Matheus Peixoto, mais um jogo tenebroso, né? Não fez absolutamente nada. E com a entrada do Pato, ele vai ficar agora apenas com o Dauan de volante, traz ali o João Paulo e o Camilo para jogarem juntos na armação. E novamente ele muda o esquema com 3 atacantes. Bruno Rodrigues de um lado. Olha o time do Figueirense, o chute para o gol. Igor Vinhas faz a defesa. O chute de fora da área do time do Figueira, completando o Gleger. É o Bruno Rodrigues de um lado, o menino Pato do outro e o Orobó ali por dentro. Mudou novamente o esquema, vamos ver na prática. Placar de 1-0 para o time do Figueirense, que ataca com Bruno Michel. Recolheu, dominou para Everton Santos, levantou, cruzou para a área, passa por todo mundo. CH, você dizia, pedia a saída de um volante, de um dos volantes. E a escolha pelo Pato foi boa, na sua opinião, CH? Ele demorou, ele jogou na lata do lixo 20 minutos. Ele tinha que ter feito isso, não é? Tirado um volante. Pode colocar o João Paulo ali do lado do Dauan para armar o jogo, para fazer um 4-3-3 no intervalo do jogo, não é? A Ponte voltou com mais movimentação, mais vontade, mas ela está longe de resolver os problemas dela. E tem um detalhe agora, hein? Se ela não tiver precisão nos passes, ela vai entregar totalmente, que faz parte do jogo, o contra-ataque para o Figueira. Então, demorou demais o Marcelo, né? Demorou demais. E para mim,
Melhorou um pouquinho, mas o time continua jogando mal no segundo tempo. O jogo está parado, está sendo atendido. Bruno Michel, atacante do time do Figueirense. Só para registro, quem bateu aquela bola de fora da área para a defesa do Igor Vinhos, uma defesa tranquila, foi o Dudu, camisa 98 do Figueira. Jogo reiniciado, sai para o jogo a Macaca com 21,5 segundo tempo. Ponto 10 Restaurante, atendimento todos os dias do almoço. Ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou peça no iFood e receba na sua casa. Ponto 10 Restaurante, na Rua Bom Aventura do Amaral 788 Campinas. Ou peça no iFood. Vem para a Macaca com Bruno Rodrigues aqui no corredor. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. Enfiou no comando para Thiago Orobó. Com peito, ajeitou para Camilo. Afasta, corta de qualquer maneira alemão. Briga pelo remate, Diego Gonçalves desvia. Mas a bola volta aqui atrás para a Macaca com o Ryan. Macaca todinha no campo ofensivo. Domina Apodi na meia direita. Tentou o cruzamento para Ali. Explodiu no Diego Gonçalves. Volta para Dudu. Ganha na corrida de Apodi, que já tem cartão. Pode fazer a falta. Recua para Diego Gonçalves. Pelo meio para Pereira. Pereira, Matheus Neres. Bola recuada no meio campo para o goleiro Sidão. Dentro da sua pequena área, o Thiago Orobó pressiona. Tira mal Sidão. No peito de Bruno Rodrigues. Pela meia para Camilo. De frente para o gol. Devolveu para Bruno Rodrigues. Dominou. Vai marcar. Puxou para o pé direito. Bateu em cima do marcador. Insiste no rebote, mas acaba perdendo para Lucas Carvalho. Teve a chance a Macaca, Antônio Lupi. A saída de bola errada do Sidão. Tentou fazer um lançamento no peito do Bruno Rodrigues, que tabelou, e foi ele mesmo que acabou concluindo a jogada, só que o chute saiu travado. Tira a defesa do Figueirense, que vence 1-0. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes Campinas, na Bandeirantes Ribeirão Preto, o jogo aberto com Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, vende tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira as ofertas para Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Saci. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E agora a confusão entre Alemão e Bruno Rodrigues. O jogo está parado, Antônio Lupi. E o árbitro pede calma para o Alemão, que coloca ali o dedo no rosto do Bruno Rodrigues, que também tem que tomar cuidado, porque o Bruno Rodrigues está pendurado. Se receber cartão amarelo, fica fora da partida contra o América na semana que vem. O lance começou ali depois de uma jogada com o Orobó. Reclamou bastante ali o camisa número 4 da equipe do Figueirense. Você viu algum tipo de maldade no lance, meu caro Gleger Zurzinho? Ah, eu não vi, não. Disputa normal. Esse alemão, ele é meio enjoado, né? Ele é aquele jogador casca grossa. Mas eu não vi absolutamente nada. Lance normal para mim. Lateral para o time do Figueirense fazer a cobrança no campo ofensivo. Lucas Carvalho, claro, não tem pressa. O Figueirense com esse resultado está saindo da zona do rebaixamento. Está recolocando o Cruzeiro. E com o Felipão, em 3 jogos, tem 2 vitórias e um empate. Mas até agora não está adiantando. Persistindo este resultado, o Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento. Tem lateral Lucas Carvalho para bater, ele cobra curtinho. Empurrou para Dudu, devolveu para ele, afasta, corta lá atrás, Lazzaroni. No peito do Thiago Orobó, divide com o Alemão. Leva melhor Alemão, mas o árbitro marcou a falta. Sinaliza que o Alemão acabou segurando o Orobó. Da outra impressa já cobrou. Bola metida para Bruno Rodrigues, que dispara pela canhota. Recolheu, dominou para o Orobó, saiu na cara do gol, vai marcar. Sidão defendeu. Rebote para Bruno Rodrigues. Ele demora demais para bater pro gol e é desarmado. Sidão salva o Figueirense cara a cara com o Thiago Orobó, Antônio Lupi. Salvou com os pés. Vai você, Bolis. Vem embora o time do Figueirense na resposta. Diego Gonçalves na área. Recuou para Bruno Michel. Tentou de qualquer para Pereira. Chega tirando de qualquer maneira. Luizão. Complete, Lupi. Salvou com os pés o Sidão no chute do Thiago Orobó. Tentou tirar do Sidão, mas o Sidão foi melhor na jogada. Quase a Macaca empata o jogo. Diego Gonçalves desce para a esquerda para o time do Figueirense. Puxa para o pé direito. Levantou, jogou para a área. Igor Vinhas pegou. Largou, foi atrás da bola, se atrapalhou de novo, mas não tinha ninguém do Figueira. Ele já faz a reposição rápida. Encontra Bruno Rodrigues, que de novo dispara para a canhota. Corta por dentro, Pereira sai na marcação. Bruno Rodrigues armou o chute, recolheu, levou, escapou, limpou, fintou para Guilherme Pato. Na área, vai marcar, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Da Ponte! Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Guilherme Pato, simplesmente Pato! Tem a 19
defesa estampada na camisa. Mais uma jogada de velocidade, contra-ataque puxado por Bruno Rodrigues. Carregou, costurou a defesa e aí ele serviu um bolão para o Guilherme Pato, que predestinado acabara de entrar. Recolheu, dominou com o pé direito, teve a calma, a tranquilidade e bateu firme e forte para o fundo do gol. A bola caprichosamente ainda bate no pé da trave e vai embora. A Macaca empata o jogo. Vibra Guilherme Pato, faz a festa nação ponte-bretana. Pula, 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 sai do chão, vibra a macacada. Guilherme Pato empata o jogo. Tira o grito de gol que estava entalado na garganta do torcedor ponte-bretano. Na marca de 26 minutos cravados no segundo tempo. Grite comigo, solte o grito, vem Macaca. Orobó tentou por dentro para Pato, afasta quarto de qualquer maneira o zagueiro. Tá registrado, é da Macaca. Guilherme Pato, Ponte Preta 1, Figueirense também 1, Sidão. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, já Antônio Lupe, porque a Macaca tem escanteio, já busca o gol da virada. Tem escanteio para bater lá na ponta direita, vem caminho para a bola. Autorizado, pé direito, levantou para a Luizão de cabeça, desvia, dá uma para fora. Vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Figueirense bater. Na cabeçada do Dauan, mas o detalhe do gol é que 70% do gol da Ponte vai para o Bruno Rodrigues, que tirou a bola do campo defensivo, lado esquerdo, arrancou até o lado direito e deu um passe que deixou o camisa 50, o Matheus Neres, completamente perdido. Sorte e também competência do Guilherme Pato, que ficou com a bola e mandou um chute forte para o gol. Guilherme Pato marca o primeiro gol dele com a camisa da Macaca, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Figueirense também 1. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 28,5 segundo tempo. Baixos gols do Série B há pouco. Pato empatou, Ponte Preta 1, Figueirense também 1, Edu. Olha, encerrado então, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0, gozado Internacional, Flamengo e Atlético. Os três aí primeiros do Brasileirão, os três perderam na rodada. Daqui a pouco, 20 horas, tem Grêmio e Bragantino. A Ponte Preta recupera, Camilo tentou no comando para Pato, afasta, tira a defesa, Camilo brigou, voltou para Dauan, Dauan para Orobó, de cabeça atrás para João Paulo, passou, sobrou para Lazzaroni, recolheu, dominou, entre as pernas do marcador, põe a bola para João Paulo, enfiou ou tentou enfiar para Thiago Orobó, afasta a quarta de qualquer maneira a defesa. Já completamos, Edu, por gentileza. Então, 20 horas, Grêmio e Red Bull Bragantino. Carlos Henrique, o bate pesado, a Macaca empata o jogo, CH. Ainda bem que a Ponte tem o Rodrigues. Realmente ele, na individualidade, resolveu o problema, é claro, com o gol certeiro do Pato. Mas é o seguinte, a Ponte, se ela caprichar agora e ter um pouco mais de calma, o Figueirense morreu fisicamente, não é? Mesmo porque vem aí de muitos jogadores com Covid-19. O preparo físico do Figueirense já foi. Se a Ponte conseguir minimamente colocar a bola no chão, como tentou fazer em alguns momentos do segundo tempo, vira o jogo. Repito, o Figueirense está morto fisicamente. Lembrando que há uns 5 minutos antes do gol, Bruno Rodrigues já havia feito um passe, uma assistência para o Orobó, que acabou perdendo o gol. Sidão fez a defesa. Vem ele de novo, vem Macaca. Bruno Rodrigues recolheu, dominou, cortou por dentro, puxou para o direito, ele bateu colocado. Sidão pegou, largou no rebote, vai marcar por Diego! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! É de Apodi, tem a 22 estampada na camisa. Jogada de Bruno Rodrigues pela esquerda, ele ajeitou, cortou para o meio, bateu forte com o pé direito. Sidão faria a defesa, a bola explodiu no seu peito. Apodi acompanhando a jogada, chegou dividindo com o goleiro e bateu com o pé esquerdo para o fundo do gol para virar o jogo.
A Podi faz a festa, aponta pro torcedor da Macaca. A Macaca vira o jogo. Vira o jogo no Majestoso. Canta, pula, sai do chão. Macacada. A Podi vira o jogo no Majestoso. A Podi, preto e branco é a sua cor, a cor da felicidade do torcedor da Macaca. A Podi, na marca de 31 minutos de bola rolando, segundo tempo. Solte o grito, nação ponte-bretana. A Podi tá registrado, Majestoso. A Podi vira o jogo, Ponte Preta 2-1 pro Figueirense. Sidão que bateu roupa, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da virada da Macaca, Antônio Lupi. Mais uma vez o Bruno Rodrigues participa da jogada. Um chute forte de fora da área. O Sidão poderia ter pego a bola com tranquilidade, mas bateu roupa. Explodiu no peito do Sidão e a bola sobrou nos pés do Apodi, que comemorou a lá Cristiano Ronaldo. Apodi marca o terceiro gol dele na temporada. O segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do Majestoso. Ponte Preta 2. Figueirense 1. E o Figueirense tem falta para fazer a cobrança pela meia direita. Vem para a bola pro Net. Pé esquerdo na bola, levantou para a boca do gol. Vem o desvio. Igor Vinhas pegou e segurou, não deu rebote. Vaga geral com a sua defesa que não marcou. Atento e bem colocado. A bola chegou nas mãos do Igor Vinhas, meu caro Antônio Lupi. E na maioria do jogo trabalhou com os pés, só que dessa vez ele fez a defesa importante, deu uma bronca no sistema defensivo. Igor Vinhas salva a Macaca. E anote aí na sua papeleta, Bolis. Vai lá. Substituição no Figueirense. Dudu com 98 tá fora, 98 Dudu tá fora. Félix com a 14 tá no jogo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Chegamos a 33 segundo tempo. No tic-tac do tempo, no balão 10, temos eu confirmo de virada, Macaca. Marcou o primeiro compacto, o segundo com a Ponte Preta 2-1 pro Figueirense do Zaço. Pois é, a Ponte virou e sobe, né? Quinta colocada, 30 pontos por enquanto, e mudou tudo aqui no WhatsApp. Mudou tudo aqui, hein? Bruno Rodrigues, número 11, muito melhor do que Tuta. E Marcelo Oliveira, estrategista. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Pelo YouTube, no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, pelo site bandemulti.com.br, aplicativo da Rádio Bandeirantes de Campinas, demais aplicativos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A audiência da equipe de Carlos Batista. Placar de 2-1, Kleger, Jorginho, Macaca virou no Majestoso. Eu dizia que as mudanças surtiram efeito, né, Boris? A presença do Pato, que é um jogador de velocidade, jogador de muita mobilidade, a presença do Orobó também, abrindo espaço. Bruno Rodrigues voltou muito melhor no segundo tempo, reposicionado. A Ponte consegue uma virada, mas Sidão deu uma colaborada ali também, né? Uma bola fácil, né? Uma bola fácil. Tinha um amigo meu que dizia, viu, Bolis? Com o Sidão em campo, não tem placar em branco. É isso, ele falhou e o Apodi acompanhou a jogada e espetou o segundo para a Macaca. Tivemos duas alterações do Figueira. A primeira foi o Félix, que você já havia registrado. E a segunda, o Arouca, aquele mesmo Arouca, experiente jogador, né, Lupi? Isso, foram mais duas substituições. Mais duas? Isso, além do Arouca, que entrou na vaga dos 50 do Matheus Neres, o camisa 90, o Bruno Michel, foi embora e entrou o Lucas Barcelos com a 11. Lucas Barcelos com a 11 na vaga do Bruno Michel. O Félix, 14, na vaga do Dudu. E o 50, Matheus Neres, foi embora. E o Arouca, com a 5, tá no jogo. E aqui vem Bruno Rodrigues, endiabrado. Ele domina pela esquerda. Recolheu, dominou para Macaca. Participação efetiva nos 2 gols. Eu havia dito no lance exatamente, estava dizendo o lance que saiu, que originou a origem do segundo gol da Macaca, o gol da virada, que o Bruno Rodrigues, quando o jogo ainda estava 1-0 para o time do Figueirense, ele havia metido um passe espetacular por Orobó, que saiu na cara do gol, mas naquela ocasião o Sidão salvou com os pés o time do Figueirense. Naquela oportunidade a Ponte já poderia ter feito o gol de empate. 2-1 de virada, a Macaca vence o jogo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você.
Troca passes da Macaca, que já vem para sua última alteração. Desce a Macaca, Bruno Rodrigues recolheu, dominou já no último terço do campo, encara o marcador que é Félix. Abriu na canhota para Lazzaroni, pode devolver para ele, cortou por dentro, vem para Lazzaroni, tentou nova finta e perdeu. Ele tinha várias opções, mas foi fominha. Thiago Gorobó tentou fazer a falta, não consegue no primeiro lance, mas no segundo o Dauan fez. Para cima do Pereira, o jogo está parado no Majestoso. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 36,5 segundo tempo. Majestoso, a Pessona, você curtindo no Futebol Bandeirantes de virada. Ponte Preta 2, 1 pro Figueirense do... Amanhã a Copa do Brasil tem Cuiabá e Botafogo do Rio, por enquanto 1-0 Cuiabá, tem Inter e Atlético Goianiense lá em Goiânia, foi 2-1 para o Inter. E amanhã também tem a Série B, jogo atrasado, Brasil de Pelotas e Sampaio Correia. Olha o time do Figueirense, cruzamento para a área, fechava o atacante do Figueira, Everton Santos desviou mais para fora. Lance perigoso, a defesa vacilou, hein, Lupi? Pelo lado direito, né, da defesa da Ponte, o cruzamento, o Everton Santos desviou e pediu o escanteio, mas foi ele quem relou por último na bola. E a Macaca mexeu, Bolis. O João Paulo com a 10 foi embora, ficou bravo, hein? 10, João Paulo bravo, foi embora. 8, Bruno Reis está no jogo. Carlos Henrique, o bate pesado, falando da alteração e a virada da Macaca. A Ponte vence por 2-1, Carlos Henrique. Ainda, vou repetir. Ainda bem que a Ponte tem o Bruno Rodrigues. E ainda bem que o Figueirense cansou. Porque do jeito que estava, a coisa podia ficar jogando até amanhã cedo, que não ia acontecer. Mas isso é problema do Figueirense, que vale a bola dentro da rede. Só que o jogo não acabou ainda, viu? O João Paulo estava mal, mas a Ponte que trate de continuar com a bola no campo de ataque e não dar sopra para o azar. O jogo não tá definido. O jogo tá difícil, complicado, a Ponte tá jogando mal. O Figueirense está mortinho fisicamente, mas mexeu com 2 jogadores que a Ponte não dê moleza, porque o negócio não tá definido. Enfim, o Bruno Rodrigues, para mim, o melhor em campo. Ele que definiu a história para a Ponte, pelo menos por enquanto. O Kleger, o Lupe registrou a saída do João Paulo, dizendo que ele saiu bravo, né? Saiu bravo diante desta situação de alteração. Você também sentiu mesmo? Eu senti sim. Deu para ver na fisionomia dele. Observou, nessa história de sentir, não dá para sentir. Observou? Observei. Muito obrigado. Observei sim. Eu acho que não gostou da substituição, mas não tem o porquê não gostar, né? João Paulo não fez absolutamente nada no jogo, nada. Aliás, teve muitos lances aí que ele armou alguns contra-ataques, erros de passe, né? Então, sai e olha, eu acredito que a Ponte, com a entrada do Bruno Reis agora, melhora até um pouco mais, porque o Bruno Reis é um jogador que faz ali a primeira volância ao lado do Dauan, ele fecha novamente o setor, né? E o Bruno Reis, pelo menos nas últimas partidas, tem entrado muito bem, com passes muito bons, saída de bola inteligente. Então eu estou acreditando que a Ponte pode até fazer o 3º gol, se tiver calma e tranquilidade. Mas olha, Bolis, que virada, hein? Virada importante da Ponte, foi na garra, na determinação, e eu estou com o CH. Bruno Rodrigues foi bem demais hoje, o craque. Vitória extremamente importante, caso ela seja consolidada, é isso que o torcedor espera. A Ponte fica 1 ponto no G4 e tem todo o segundo turno e vem embora. Orobó, boa jogada com o Camilo, girou, bateu no canto, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo, em tiro de meta para o Sidão. Sidão, diz aí, Lupi. Jogada de atletas que entraram no segundo tempo. O Camilo ajeitou de calcanhar para o Thiago Orobó, que acertou um chute fraco, sem direção, e o Sidão, que colaborou com o segundo gol da Macaca, apenas acompanhou a saída da bola. Nessa Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 2-1 de virada. Macaca vence o jogo. Cobra falta. Brunetti sai jogando lá atrás com Vitor Mendes. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. Novembro tem a Black Friday da Luitex com muitas ofertas para você de todo o Brasil. Você pode comprar pelo site. Aqui vem para o time do Figueirense, bola enfiada para Lucas Carvalho, dominou na área, sai do gol Igor Vinhas.
Na bola atravessada, da esquerda para a direita, lançamento longo. Fechou perigosamente o lateral Lucas Carvalho, mas ele não dominou bom. Não fez um bom domínio para bater para o gol, hein, Lupi? Quando ele fez o domínio, ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou, o Igor Vinhas já estava na frente dele com a bola nas mãos. Fez a defesa, demorou demais para finalizar o camisa 32 do Figueirense. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Chegamos a 41 segundo tempo. Brasileiro Série B, última rodada. A Ponte vai encerrando a sua participação neste primeiro turno, chegando a 30 pontos em 19 jogos. Ponte Preta 2-1 para o Figueirense do Pinheiro. Então, Ponte, quinta colocada por enquanto, 30 pontos. Amanhã, lembrando, tem Brasil de Pelotas, Sampaio Correia, jogo atrasado da quinta rodada, né? Sampaio Correia ganhar, complica para a Ponte. Faz 30, deixa eu ver, vitórias, tem 9. Sampaio Correia aí vai dar 9-9, mas no saldo Sampaio Correia, nesse caso, se ganhar do Brasil de Pelotas, ultrapassa a Ponte. Grande arrancada do Sampaio Correia. Bandeirantes Campinas, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Já o jogo aberto, comando de Edu Pinheiro. O Ponto 10 Restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza de Campinas direto na sua casa. O Ponto 10 está atendendo também as noites de terça a sábado. Ponto 10 Restaurante, ligue 3234-4390 e peça no delivery. Embora o time do Figueirense que não desiste. Bola enfiada para o Félix. Voltou na sombra para Lucas Carvalho. Tem pedido bola o Lucas Barcelos. Ele acaba recuando. Voltando o jogo para Vitor Mendes, que abre o jogo para o capitão alemão. Ajeita, domina para o Figueira, que com esse resultado permanece na zona do rebaixamento. Bola para Brunete. Ajeitou, dominou com a canhota para Diego Gonçalves. Sai da ponta, vem para a meia. Leva com ele a marcação do Apoti, autor do gol da virada da Macaca. O primeiro foi do Pato, que acabaram de entrar. Tinha poucos minutos em campo e já meteu o primeiro dele com a camisa da Macaca. O gol de empate vem para o time do Figueirense com Vitor Mendes, ele trabalha a bola pela lateral direita, volta o jogo com o alemão, todinho lá atrás o time da Ponte, dificultando a ação ofensiva. As últimas investidas do time do Figueirense, tenta roubar a bola para matar o jogo. Gaúcho chega na marcação para cima do Diego Gonçalves, alemão escorregou, mas consegue o passe por dentro, recolheu, dominou Diego Gonçalves. Arouca ajeitou, dominou, aberto na ponta, emburrou para Brunete partiu para cima do marcador, que é Guilherme Pato, sai da ponta, vem para meia, cruzou, fechando para a boca do gol, mergulha e tira Ryan, volta a sobra para Podi, tira de qualquer bandeira, tira parcialmente, é para volta o rebote para Arouca, esboça uma pressão o Figueirense no final do jogo, perde por 2-1, 43,5 segundo tempo, vai segurando o resultado Macaca, aqui Lucas Carvalho bota na frente, chega bem na cobertura Lazzaroni, desvia com a canhota, metendo a bola para fora. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafemorais.com.br. Lateral para o time do Figueirense para fazer a cobrança. 44, já a placa com o quarto árbitro. Determinando o acréscimo do árbitro. Vem cruzamento para a boca do gol da Macaca. Sai do gol Igor Vinhas, dá um soco na bola. Afasta, tira de qualquer maneira. Thiago Oropom auxiliando a defesa. A Ponte não está muito atrás, não, Clegueiro Zorzinho? Manutenção de resultado, né? O jogo está se aproximando aí dos 45 minutos. E a Ponte baixou as suas linhas. Aparentemente organizada, mas tem que tomar cuidado, né? Não pode baixar demais, trazer o time adversário para cima, ainda mais quando fica viajando bola na área, né? Um tormento. E a Ponte está com alguns problemas ainda defensivos, então não pode ficar correndo esses riscos aí. Fica com a bola na frente, toca, gira de um lado para o outro, na hora que você tem a bola. Aí sim é a manutenção de resultado. Agora, baixar demais as linhas, como a Ponte fez, é arriscar demais. E chamou o adversário, o Figueirense tem falta na ponta direita para fazer a cobrança, Lupe. O Igor Vinhas posiciona todos os seus zagueiros, orienta a defesa. Tem mais 4 minutos, vamos até 49 no segundo tempo. Figueirense colocando 7 jogadores dentro da grande área da Macaca, é perigo contra a meta Ponte Pretana. 45,5, vamos a 49. Diego Gonçalves levantou para a boca do gol, afasta, tirando o primeiro pau, Bruno Reis. Mete a bola do outro lado em lateral para o time do Figueirense para fazer a cobrança.
E acaba caindo o Luizão. O Luizão está caído dentro da pequena área da Macaca. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Já já o jogo aberto, repercutindo até aqui a vitória da Macaca de virada. Tem o gabarito no jogo com os comentaristas, a defesa do jogo. Tem a coletiva do Marcelo Oliveira e tem também o Figueirense tentando chegar, mas não consegue. O cruzamento vai fora, longe do gol, cruzamento. O jogador do time do Figueirense que está reclamando é o Arouca, não é não, Lupi? O Arouca entrou agora no segundo tempo, jogador experiente, veterano, passagens por Palmeiras, Santos e agora está no Figueirense. Reclamou ali de um toque no jogador da equipe da Ponte, mas esse toque não existiu. Tira de meta para o Igor Vinhas, daqui a pouco Osman, a última substituição da Macaca. E parece que o Ryan estava puxando a perna ali, mas vai seguir no jogo. Marcelo Oliveira vai colocar o Osman. Aquela parada para segurar realmente o resultado. Vem para o Thiago Urubó, para Macaca. Ele divide, briga lateral para Macaca. Pegou a bola o atleta do Figueirense para cobrar o lateral, mas claramente foi ele quem tocou por último na bola. Tem lateral, uma Macaca para fazer a cobrança. 2-1, a Ponte Preta vai conquistando um grande resultado de virada. Massas e tintas, tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na direita, prende bola, aliás, na esquerda, Bruno Rodrigues cruzou, Oropó, mata no peito, colocou no terreno, afasta, corta de qualquer maneira, Alemão, mete a bola pela linha lateral, mais um lateral, é para Macaca fazer a cobrança, vai para a última alteração, a Ponte Preta, diz aí, Lupi. Bruno Rodrigues com a 11, o melhor jogador da Macaca no jogo, pelo menos esse é meu voto, Edu, no final do jogo já pode colocar aí Bruno Rodrigues. Tá indo embora, Osman com a 70 tá no jogo. Não, mas não pode, você está queimando a largada e aqui perdão. O script do Edu Pinheiro, né, vai para os ares. Mas eu voto de novo, sem problema. Tá bom. Aqui lateral para o time do Figueirense, dominou mal o Orobó, 47,5, vamos a 49. Placar de 2-1 para Macaca, virada no segundo tempo, gols de Guilherme Pato e também Bruno Rodrigues, bola enfiada do Bruno Rodrigues para o gol do Apodi, o chute. O goleiro bateu roupa e o Apodi virou o jogo. Quase 48, tem lateral o time do Figueirense com o Alemão na ponta, para Arouca, passe errado no Alemão. A Ponte apertou com o Thiago Urubó. O Alemão, zagueirão, cintura dura. Toca mal na bola, a bola sai lateral, é para Macaca fazer a cobrança. Vem pra bola, Guilherme Lazzaroni aqui na esquerda. Ele abre para Camilo, Camilo recolheu, dominou, botou na frente, cruzou, rasteiro para boca do gol, tira a defesa, voltou para Camilo. Para Oropó, dominou, limpou, fintou, tentou nova finta, dividiu, Camilo brigou, voltou para Dauan, Dauan foi para dividida. Na disputa com o Félix, a bola sai. Bate por último no Pato, tem lateral o time do Figueira para fazer a cobrança. 48-40, mais 20 segundos para Macaca conquistar um grande resultado. Para terminar no primeiro turno com vitória, para ter mais 19 rodadas em busca do acesso. Aqui levanta a bola, Thiago, no comando para Félix, desvia de cabeça, tira lá atrás, Ryan. O árbitro vai terminar do majestoso. Ainda dá tempo de último ataque do time do Figueirense com Brunetti. Levanta a bola, Diego Gonçalves na casquinha, Luizão. Aparece cortando e acabou! Apita o árbitro! Termina o jogo do majestoso! Foi suada! Foi complicada, mas a vitória de virada veio. A Macaca está reabilitada na Série B. Termina o primeiro turno com vitória. Termina colada no G4, se não está no grupo dos 4 melhores, mas pelo menos termina colada a um ponto no quarto colocado e tem todo o segundo turno em busca do tão sonhado acesso. Deu Macaca de virada. Ponte Preta 2, Figueirense 1. Vem aí na Bandeirantes Campinas. O jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Sim, Antônio Lupi. Oi, Edu, vamos aguardar a saída dos atletas. A Ponte vence de virada mais uma vez, né? Venceu de virada o CSA, o Oeste e o Guilherme Pato, o atacante que fez o primeiro gol
da Ponte na vitória em cima do Figueirense. Primeiro gol dele com a camisa da Macaca. Analisa essa vitória em cima do Figueirense e essa luta na parte de cima da tabela. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, por ter me capacitado a chegar até aqui. Eu vinha me cobrando bastante para fazer meu primeiro gol como profissional e hoje, graças a Deus, acho que as coisas acontecem tudo na hora certa e aconteceu no momento exato do empate. Tá certo. Esse é o Guilherme Pato, o primeiro gol dele como profissional. Só lembrando, o Pato pertence ao Internacional e está emprestado para a Ponte Preta até o final da Série B. Arouca, jogador experiente, veterano, fala por parte do Figueirense o porquê dessa derrota em Campinas para a Ponte Preta, situação que deixa o Figueira na parte de baixo da tabela. A equipe deles também estava pressionada, que vinham de 2 derrotas, se não me engano. Conseguimos fazer um bom jogo, sair na frente, que é o mais difícil, mas infelizmente levamos 2 gols ali, em dois contra-ataques ali, coisa que não pode acontecer. Era uma oportunidade, todos nós sabíamos de saída dessa zona que nos incomoda bastante, mas vamos levantar a cabeça, continuar trabalhando e vamos em busca aí do nosso objetivo. Arouca, jogador do Figueirense, falando pelo time catarinense. Pato falou por parte da Macaca, que vence 2-1 e segue a briga da Ponte por uma vaga no G4 da Bezona. Edu. Muito bem, vamos lá. 2-1 de virada, vence a Ponte. Você, CH, vamos lá, por gentileza, a sua opinião. Olha, foi sofrido o CH. Pelo menos na minha opinião, o mais importante era a vitória. Mas não precisava sofrer tanto, né? Eu me assustei com o primeiro tempo, negativamente. Eu achei que minimamente o técnico da Ponte fosse dar um padrão mínimo de jogo, que o time tivesse algo do trabalho dele. A Ponte continua não apresentando absolutamente nada. É um bando de jogadores correndo atrás da bola. Essa é a verdade. Sorte da Ponte, que o time do Figueirense cansou. Sorte da Ponte, que o Bruno Rodrigues fez o que o João Paulo não fez. Que o Bruno Rodrigues fez o que o Camilo não fez. Sorte da Ponte, que o Bruno Rodrigues fez o que a maioria dos jogadores não fizeram. Ter responsabilidade, pôr a bola embaixo do braço, literalmente falando, e falar, ó, deixa que eu vou resolver a parada, já que ninguém resolve aqui. E o Sidão, né? Sidão. Então foi isso. Esse é o jogo que eu assisti. Ele demorou para mexer no time, ele até mexeu de maneira correta, mas não dava para piorar. É óbvio que as mexidas melhoraram o time da Ponte, mas não o suficiente para poder vencer o jogo. O jogo foi resolvido na individualidade do Bruno Rodrigues. E nada mais. Não teve tática, não teve técnica. Teve técnica do Bruno Rodrigues. Teve precisão do Pato. Aquele gol trouxe confiança de novo para o Bruno Rodrigues e para o time ali que conseguiu atacar. Fez 2-1, voltou lá para trás, deu chutão e tomou até um aperto mais ou menos do Figueirense. O fato é o seguinte, mais uma semana de treinamento e o time do Marcelo Oliveira não apresentou nada. A Ponte venceu um time que está na zona do rebaixamento. Com todo respeito ao Figueira, tá? Com todo respeito. A Ponte venceu de um time que estava até semana passada com quantos jogadores, Lupe? Com Covid-19? 10, 15, 20. E morreu fisicamente no segundo tempo. Essa é a verdade. Ainda bem que venceu. Tem mais uma semana de sobrevida para ver se o Marcelo Oliveira apresenta alguma coisa. Se ele escolhe corretamente a maneira que a Ponte tem que jogar e dá um pouco de padrão para esse time. Porque a Ponte hoje foi um catado de jogadores. Mas hoje o mais importante era vencer. E a Ponte venceu. Oi, Gleger. Eu queria dizer que, aliás, eu disse isso no início da partida, no meu comentário, que o mais importante era o resultado positivo, era a vitória. Não adianta a Ponte apresentar um futebol empolgante, um futebol bonito de se ver, e não conquistar os 3 pontos. Acho que ela precisava de um resultado positivo, mesmo com todas as dificuldades. Eu acho que a Ponte ainda está muito longe de ser aquilo que o torcedor quer, aquilo que a Série B pede para um time que vai buscar o acesso. Está longe. Mas no aspecto de vontade, no aspecto de mudança de atitude, o segundo tempo me deixou com esperanças no time. A Ponte voltou para o segundo tempo, perdendo o jogo, jogando muito mal. O primeiro tempo da Ponte foi tenebroso, né? Horroroso. E no segundo tempo, a postura foi diferente. Os jogadores, não sei o que aconteceu no vestiário, não sei o que foi passado. O Marcelo Oliveira voltou
com uma alternativa diferente, tática, né, com o Camilo entrando no time. Eu gostei, eu acho que ele tem mais qualidade, ele é um jogador perigoso, ele é um jogador que participa, né, e participa com qualidade de jogadas de ataque, e nós vimos isso, né? Teve algumas, ali principalmente no início, algumas tabelas, algumas jogadas ali que passaram pelo Camilo, e a Ponte melhorou, sim, no segundo tempo. Muito longe ainda, Edu, tecnicamente, mas eu gostei da mudança de atitude. Quando um time vai para o vestiário jogando muito mal e volta de uma forma diferente, do jeito que a Ponte voltou, e consegue uma virada da forma com que foi, né? O Bruno Rodrigues se destacando, né? Os jogadores que entraram, na minha opinião, entraram bem, Pato, o Camilo, né? O Bruno Reis, a hora que entrou, deu uma consistência melhor e uma melhora na saída de bola com um passe que ele tem de qualidade, né? Que tem um passe bom, o Bruno Reis, saindo lá de trás. Então, eu acho que agora o Marcelo tem que fazer o seguinte: ele já viu, né, já deu para ver e notar alguns atletas que não vão dar resultado, né? O João Paulo sai sem gostar da substituição. Olha, mas o que é isso, João Paulo? Quantos jogos faz que nós estamos aqui criticando o futebol apresentado pelo João Paulo? Muitos. Aliás, nós dizíamos, né, durante a semana, que depois que ele teve a proposta lá e que a Ponte deu um aumento de salário, a partir daí o João Paulo sumiu. E é a pura realidade. E aí ele é substituído, né, para que mudasse ali a postura do time, para ficar um pouco mais defensiva, porque tinha virado um jogo em um jogo difícil, e aí o João Paulo sai bravo, não gosta da substituição. Ele que vai catar coquinho, e é isso que o seu Marcelo Oliveira tem que fazer com o seu João Paulo. Marcelo, João Paulo, vem cá, senta aqui, e agora você vai esperar a sua oportunidade. O mesmo tem que acontecer com o seu Matheus Peixoto, que o Orobó entrou e deu mais mobilidade, deu mais possibilidades de penetração, porque sai no espaço, puxa a marcação. Então, tem algumas peças que o seu Marcelo Oliveira vai ter que rever para a próxima partida. O jogo é contra o América Mineiro, é um jogo duro, um jogo dificílimo. A Ponte tem muitos problemas quando joga contra essa equipe, e ele vai ter muito trabalho para ajustar. Mas está aí, olha, nós vimos no segundo tempo uma certa, mesmo que seja mínima, mas uma certa evolução no time. Nós vimos no segundo tempo algumas mudanças. Ele veio para um losango de meio de campo, depois ele voltou novamente para 3 atacantes, e essas alternâncias dentro do jogo dificultam a marcação do time adversário. Eu disse que ele tomou um baile do Elano no primeiro tempo, um baile tático do Elano, e no segundo tempo ele conseguiu ajustar e conseguiu uma vitória que era o mais importante para a Ponte Preta no dia de hoje, Edu. Olha, meus amigos, então a Ponte venceu 2-1. Detalhe, viu, Greg? Amanhã tem Brasil de Pelotas e Sampaio Correia, jogo atrasado da 5ª rodada. Ou a Ponte ou o Guarani, um ou outro será ultrapassado. Porque se der empate ou vitória do Brasil, o Brasil ultrapassa o Guarani. Guarani 13º com 21. Se o Sampaio Correia ganhar, ultrapassa a Ponte. Meus amigos, estamos encerrando a transmissão no Facebook e no YouTube. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Faça a sua inscrição, dê o seu like. O nosso muito obrigado mesmo. Vamos para o nosso jogo aberto. Estamos no AM 1170 Band Campinas, 1270 Band Ribeirão Preto e também em todos os aplicativos. Vem aí o jogo aberto final. Ponte 2, Figueirense 1.
Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.